bicho vai pegar! E aí, ser humaninho do bem, olha só, hoje nós estamos mais que honrados, nós estamos abençoados nesta noite, sim, pois hoje o nosso podcast A Hora da Verdade recebe essa pessoa maravilhosa, esse homem de Deus, Davi Ribeiro, o nosso irmão Davi, casado com a Nera, pai de um casal, o Davizinho e a Natália. Davizinho é por causa do pai mesmo, é Júnior ele ou não? É o Davi Júnior. E dessa família abençoada, hoje veio aqui também para trazer da alegria, da comunhão, da benção de Deus. O Davi, ele é pastor, né, da Assembleia de Deus, Ministério Coluna Firmeza da Verdade. Davi, você também tem programa de rádio, radialista, não é isso? Temos também o programa de rádio também, isso. Na Rádio Manancial. Olha só que lindo. E também, além de tudo isso, ele também exerce um outro dom de Deus, que é com muito carinho, com muita sabedoria. Ele é motorista, também trabalha na PAI já há quase 10 anos, né? Isso, mais de 9 anos. Motorista da PAI com toda a sabedoria, toda a luz, todo o carinho que deu para cuidar daquelas crianças abençoadas também. São anjos de Deus na terra, né, Davi? São anjos de Deus, crianças especiais, que você aprende a amar, aprende a cuidar, aprende a fazer tudo com carinho para eles. Que maravilha, a gente fica muito feliz. E olha, seja bem-vindo. Ficamos muito felizes com a tua presença aqui. Nós já tínhamos marcado outras vezes, né, Davi? Aconteceu uma coisinha aqui, outra ali que não dava. Hoje, Deus preparou todas as coisas. Seja muito bem-vindo. Davi, você já está acostumado com o microfone, já tem programa na Manancial, já fala tudo. Então, aqui hoje, meu irmão, o programa é teu. Fala um pouquinho para nós, como começou esse ministério, da onde você descobriu que esse desejo de Deus de colocar você num caminho para cuidar aí das pessoas, e aí explanou, como que surgiu tudo isso na sua vida? Primeiro, né, eu também quero agradecer primeiramente a Deus e você, né, por estar nos dando esse espaço, essa oportunidade de estar nesse podcast, né, é um programa abençoado que eu acompanho com muito carinho, né? Amém. E como você falou, né, foi planejado algumas vezes, mas não deu certo. Eu ainda costumo dizer que Salomão, ele foi bem sábio quando ele disse que para tudo há um tempo determinado por Deus, né? E aprove a Deus esse tempo, essa oportunidade, e eu estou muito feliz. E você falou de algumas posições minhas, né? Primeiro, eu sou o Davi Ribeiro, casado, estou nesse ministério evangélico desde criança. Eu cresci num lar evangélico com a minha avó. A gente, quando a gente se torna adolescente, a gente quer conhecer o mundo como filho pródigo, né? Sim. Tinha tudo na casa do pai, mas o mundo estava convidando ele a conhecer coisas novas. E assim foi a minha vida. Saí, pois com 27 anos retornei para a casa do Senhor e crescendo em cargos de ministério, a gente conheceu esse ministério Assembleia de Deus, Coluna Firmeza da Verdade, que é da cidade de Mirante do Paranapanema, a nossa sede. E foi me feito um desafio, um convite, né? Quando o pastor falou, o senhor que vai dirigir a igreja lá de Venceslau, eu falei, não está no meu coração. Então, não estava no meu coração, mas já estava no coração de Deus. E quando está no coração de Deus, por mais que você foge, Deus vai sempre estreitar os caminhos para você entender que a vontade e o querer é dele e não nossa. Cabe a nós a respeitar a vontade de Deus e fazer o que ele quer. É como um peixe fisgado, né? Se lutar menos, sofre menos, né? Mas se vir mais fácil, glória a Deus. E você chegou e é maravilhoso. Nesse período aí, você já estava casado, já tinha vossos filhos? Já estava casado, já com a minha esposa, né? Essa minha esposa é uma mulher que Deus colocou na minha vida. Eu chamo ela de irmã Nera, ela não gosta que eu chamo. Ela fala, você tem que me chamar de meu amor. Eu falei, você já é o meu amor, mas uma forma carinhosa de irmã Nera, né? É verdade. E estamos aí junto aí. Ela, quando veio a oportunidade, ela falou, quando Deus manda, meu amor, nem que nós esconde debaixo da terra, mas nós temos que se apresentar, porque ele tem algo
para trabalhar nas nossas vidas. E ela falou, eu tô contigo, onde você estiver, nós estamos juntos. Eu falei, então vamos... Isso é maravilhoso, Davi. E aí eu vou falar algo para você, que até no último programa, foi o vereador Wilson esteve aqui conosco, e eu comentei que é algo por Deus, e aí o nosso organismo, ele acostuma, né? E eu tenho algo que o meu organismo acostumou, todas as madrugadas, entre 3 e 10, entendeu? Me desperta, que é algo que eu tenho há muitos anos, para orar. E aí não adianta você ficar rolando na cama, parece que você não consegue dormir. Você tem que levantar, orar a Deus, né, nas madrugadas, e é algo que você sabe disso. Às vezes alguém que está falando fala, eu não consigo levantar de jeito nenhum. E é normal. Mas quando, né, o nosso organismo acostuma, e eu já tenho isso, e aí eu falo, algo que é maravilhoso, eu vou falar aqui para os nossos ouvintes e na frente dele, mas eu estou falando para vocês, tá? Mas o Davi, ele tem realmente algo que é maravilhoso. Eu conheci ele através até da minha esposa, que trabalhou na APAI também um período e tal, e sempre tinha uma mensagem muito linda no celular dela, nas madrugadas. E depois que eu conheci o Davi, peguei o contato dele, nunca mais faltou também no meu celular. E aí eu acho isso, Davi, você pode não acreditar, mas isso que Deus te dá a fazer é maravilhoso. E às vezes chega em momentos que tem algo que a pessoa já não tem mais nada, já tomou os remédios, os psicotrópicos da vida, e o que ela precisa é uma palavra de Deus. O que ela precisa, sabe, é um refúgio, sabe, diante das moradas do Altíssimo, onde vem. E aí você pega o Davi tem uma oração que ele manda lá, que chega nas madrugadas. Eu tô falando, eu contei na questão do meu horário e tal, porque geralmente esse horário, você faz isso na madrugada também, é isso? Na madrugada, todas na madrugada. Eu falo, é maravilhoso. Tem gente que fala, eu não consigo. E eu falo, você não tem que conseguir, você não é pior do que ninguém, porque se você ora de manhã, ora à tarde, é algo que realmente, como você falou, o nosso organismo ele já vem, já faz... Às vezes você está tão cansado, que você trabalhou, que você fez algo... É verdade. Mas parece que se você não ir, nem se for 3 minutinhos, mas parece que você não consegue ter paz para você dormir de novo, né? Você não consegue. Aí você fala, você nem levanta e nem dorme. E aí quando você faz a tua oração, se for 3 minutinhos, conversa com Deus, agradece e deita, e a paz deita com você. E olha... Passa o teu telefone, meu querido, pro nosso irmão Davi. Pega aí o contato do Davi, manda, porque você vai receber uma palavra de bênção, uma oração de prosperidade para você iniciar todos os teus dias. Não é assim, Davi? É verdade, Juninho. Você falando a respeito da oração, quando você aprende a entender que a oração ela é prioridade. Porque assim como nós temos as prioridades nossas seculares, trabalho, casa, família, nós também temos que ter uma prioridade com as coisas espirituais. Eu costumo dizer que Deus ele nos dá o dia para você trabalhar, correr, lutar, mas Ele quer aquele momento de você com Ele, né? E na madrugada há um ditado que diz que a fila é menor, né? Quem se prostra, quem dobra, quem ora, quem reza, quem tem a sua quem processa a sua fé, né? Na madrugada é melhor. E eu acostumo, eu falo para você, é uma coisa que as pessoas podem pensar, mas como você consegue? Não é eu consigo, já está no meu sangue, já está no meu psicológico. Quando eu não consigo levantar, parece que me falta alguma coisa. Então, assim, é algo que eu peguei na minha vida como costume. E aqueles áudios que eu mando lá para vocês podem ver que eu mando a partir das 2h30 até 2h45, que das 3h40 eu oro para mim, oro para minha casa, oro para minha família, para pedidos específicos, mas para o áudio eu mando naquele horário, mas dentro daquele horário. Orar é tão bom, Juninho, que quando a pessoa entender que a oração ela te leva a lugares que só a pessoa que ora e tem a intimidade sabe. Quando você entra na oração, você entra, como eu costumo dizer, você entra quebrado, mas quando você sai transformado. Sim. Você entra vazio e sai cheio. Você entra triste na oração, mas sai alegre, feliz, porque você não está...
orando, você não está falando com o homem, está falando com o Criador, aquele que pode fazer todas as coisas para mim e para todos que ora, que reza, que tem a sua fé. Você foi tirar de tudo de dentro que estava te amargurando, te angustiando, te fazendo pesado, e você coloca na mão do Pai, você, como diz, levanta leve e fala, não, eu vou. E aí eu vou falar algo para você, Davi, as pessoas respeitando a cada um na sua fé, da forma que acredita e sirva a Deus, mas nós trabalhamos hoje muito com treinamento, desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento, né, emocional. Isso. E da inteligência emocional para o ser humano, para que eles possam realmente vencer os transtornos de ansiedade, angústia, a depressão, síndrome de pânico, tudo aquilo que vai da mente do ser humano e começa a corroer de uma tal maneira que ele não sabe como lutar. E aí tem muitas daqueles que falam, pô, mas a pessoa tá lá tomada de depressão e ele é da igreja do pastor fulano de tal, ele é da igreja lá, ou ele é da igreja católica, como se falasse assim, ele tá na igreja, ele não poderia ter essa depressão, né? E na verdade a gente explica que isso é algo do ser humano, mental, do emocional, entendeu? E das adversidades que ele tem por causa de um problema que se enfrenta. Mas, quando na espiritualidade ele se acolhe, se achega a Deus, é muito mais fácil dele vencer, isso, entendeu? Todo esse distúrbio emocional que pode ser por falta de hormônio, por tantas coisas decepção, que o organismo tem, que o cérebro tem, mas que hoje, eu não estou falando de religião, eu estou falando de ciência. A própria ciência confessa. E aí, por que eu estou te falando, Davi? Que eu falo que se apegue a cada dia nesse teu dom, que seja instrumento de Deus. Eu fui levar uma pessoa muito querida, inclusive, que estava passando por sérios transtornos, sabe? Crises de pânico, levantava com... E aí as pessoas não sabiam mais como lidar. E aí tinha um médico que era o bam, tal. A consulta, eu estou falando coisa de uns 5 anos ou mais atrás. A consulta do cara, na época, era R$700. R$700 o psiquiatra. E não conseguiu uma data, tipo nós estamos aqui hoje, né, em agosto, você teria uma vaga para fevereiro. Eu falei, como que você está com uma pessoa sofrendo transtornos, só fevereiro vai ter uma vaga. Pagando ainda. E pagando os R$700. Mas aí, como diz, uma alma caridosa que estava passando também por uma dificuldade muito grande, uma mãe que tinha perdido um filho também, é uma dor que dói a alma, e que Deus nos guarde, nós nunca vamos saber que dor é essa, mas... É uma dor terrível daquela mãe, mas mesmo ela tendo essa dor, ela vendo a dificuldade da pessoa, ela abriu uma vaga dela, de um retorno dela, para que essa pessoa pudesse então ter a data de uma vaga. Olha só como é que é. E aí conseguiu. E eu acompanhei, entendeu? Junto. Sim. E o médico, para resumir, o médico conversou, tal, conversa com o pai, com a mãe, com isso aqui, ele chamou, depois ele falou algo que eu estava presente na presença e vi. Ele falou, olha, para a pessoa, hoje a ciência tem o seguinte, você precisa de 5 coisas para você lidar bem e você conseguir ter uma vida que você possa viver trabalhando, lutando e enfrentando o que todo mundo enfrenta. Primeiro, ele falou assim, eu vou te dar medicação, porque você tá com transtornos, com isso, aquilo, eu vou te dar uma medicação que vai colocar o teu cérebro, né, tal, tudo bem. Ele falou, você precisa fazer tratamento psicológico, terapias. Você tem que ter um psicólogo, uma psicóloga e tal, fazer uma terapia assim, assim, assado, que vai ajudar você a tirar essas coisas de dentro. Terceiro, alimentação, olha só como é que é. Ele falou, você precisa se alimentar bem, comer um prato colorido, precisa comer frutas, precisa comer verdura, precisa comer, sabe, legumes. Coisas saudáveis. Coisas saudáveis. Para com esse negócio só porque é adolescente, de ficar comendo lanche, pizza, tudo isso parece que é bom, mas não supre o que o teu organismo tem que trabalhar, entendeu? O que foi feito.
e precisa tirar das proteínas tal para gerar tudo aquilo que você precisa. Quarto, ele falou, você precisa ter alguma coisa na tua vida. Você não pode ter uma vida sedentária, nem que for fazer uma caminhada, mas você precisa fazer alguma coisa, um esporte, uma caminhada, alguma coisa. O teu cérebro e o teu corpo precisa, você entendeu? De endorfinas, de coisas que só você fazendo atividades, o teu corpo físico tendo movimento, consegue ter. E ele falou, e quinto e último, que isso a própria ciência hoje confessa de extrema necessidade. E ele disse assim, eu não posso discorrer sobre o assunto porque eu não tenho conhecimento, mas hoje, eu como psiquiatra que sou, a ciência confessa que precisa. E esse quinto e último, ele falou assim para a menina, falou, ó, é buscar a Deus na face da terra. Eu não sei o que você vai fazer, qual igreja que você vai, eu não estou falando de religião, não estou falando de espiritualidade, não estou falando eu estou falando o que a ciência confessa, que o ser humano hoje, sem a capacidade de buscar a Deus, não tem como se alinhar e conseguir encontrar os melhores caminhos e resultados. Eu também acredito, Juninho. Abrindo aqui já um parente nessa sua reflexão, eu fui uma pessoa que encontrei na igreja uma libertação. Você vê, eu fui criado na igreja, mas afastei. Sim. Fiquei por 15, 16 anos no mundo. E um abismo que eu caí, eu não tenho vergonha de falar para todos aqui, porque o que você passou e você levantou e você deu a volta por cima, isso pode ser para alguns vergonha, mas para mim um testemunho da onde Deus me tirou. Né? Eu tive nessas minhas fraquezas fora da presença de Deus, eu tive um vício de alcoolismo. Não foi de droga, não foi de roubo, nada, alcoolismo. Eu pelejei para aprender a fumar um cigarro, mas não consegui. Mas no álcool eu consegui entrar. Eu comecei a beber com 16 anos, aquela pinga antigamente com tubaína, né? Nós chamávamos de hi-fi. E aí eu e meus colegas iam para a escola à noite e os colegas, hoje nós não vamos para a escola não, vamos tomar. E aquilo eu fui adentrando. Com aquilo eu não terminei minha escola, com aquilo eu fui me distanciando da minha vida, da minha família, e fui tendo as oportunidades de trabalhos, mas perdendo todas elas. Um dia, com 27 anos, já totalmente dependente químico, eu tremia quando eu não bebia, e eu não bebia cerveja não, era cachaça pura. Então eu tinha que beber. Um dia eu tomei um corotinho, que é uns barrilzinhos assim. Você vê a situação que leva o ser humano. E aí eu bebi de uma vez, foi onde que me deu um coma alcoólico, eu desmaiei, acordei lá na Santa Casa. Resumindo, que eu sei que o programa aqui O programa é teu, se a gente passar a noite aqui então, conversando e você falando das coisas de Deus... Então você fica até o final, porque tem coisa boa, tem providência de Deus, tem coisas maravilhosas que vai acontecer aqui. Então vamos lá. Aí nesse coma alcoólico meu, eu passei a noite tomando soro. O médico na época, o doutor Vilarino, ele foi até embora daqui. Sim. E no outro dia de manhã ele passou, como todos os médicos passam de manhã, né? Aí ele passou, me viu meu prontuário, Davi Ribeiro, sou eu tinha acabado de levantar. Quantos anos você tem? Estou vendo aqui, 27 anos. Aí ele falou uma coisa para mim que foi no profundo da minha alma. Ele falou, você tem filhos? Na época eu tinha só a minha filha, a Natália, hoje ela está com 22 anos. Eu falei, eu tenho uma menina. Aí ele falou, quantos anos tem sua filha? Olha só, às vezes Deus usa uma pessoa que você nem imagina para falar com você. Sim. Se Deus usou uma jumenta para falar, né? É verdade. Então ele vai usar. E ele falou para mim, a sua filha tem 3 anos? Eu falei, a minha filha tem 3 anos. Aí ele falou, olhando para os meus olhos, ele falou, você espera ver sua filha crescer? Você espera ver sua filha fazer o quê? Se formar, estudar? Eu falei, eu espero, doutor, é meu sonho ver minha filha. Ele falou assim, infelizmente, se você continuar nesse caminho que você está, você não vai conseguir. Aí ele começou, Juninho, desabrochar, falar aquelas palavras dele que entravam na minha alma. Ele começou a falar, rapaz, você com 27 anos, com coma alcoólico, tremendo igual uma vara verde, toma vergonha, rapaz, sai dessa vida, vai criar sua filha, vai cuidar da sua vida. Mas, Juninho, aquilo para mim foi pior. Na hora eu fiquei nervoso, mas
Depois eu fui me segurando para não falar. E eu também estava fraco, não aguentava nada. Sim. Aí ele falou, toma vergonha, rapaz, você pega as suas coisas, você vai embora para tua casa, tá? Procura um serviço, vai fazer alguma coisa, sai desta vida. Juninho, aquilo para mim foi assim, um grande assim, impulso. Aí quando eu cheguei na casa da minha avó, que eu morava com a minha avó, e aí antes de eu chegar na casa da minha avó, encontrei uma amiga minha, ela falou, de onde você tá vindo? Eu falei, eu passei na Santa Casa. Ela falou, você quer que eu te fale uma coisa para você? Você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa de Jesus para mudar a tua história. Olha o seu estado, rapaz. Ela falou, se você quiser hoje eu te levo você na igreja às 7 horas da noite. Eu passo aqui para te pegar. Eu falei, não, eu vou andando. A igreja era 7 quadras da casa da minha avó. É um trajeto de 3 minutos. Para mim chegar, quando deu 6h30, eu falei, agora eu vou na igreja. Até na igreja, demorou 40 minutos. Fraqueza, tontura e uma opressão, dizendo, não, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Foi que até eu cheguei na esquina, um obreiro falou, você quer vir ao culto? Eu falei, eu quero. E foi lá, o outro me pegou e me levou. Juninho, quando eu entrei na porta da igreja, parece que aquilo que eu estava sentindo aqui, fez assim, eu lembro como se fosse hoje, eu me arrepio, que eu choro. Porque quando eu pisei dentro da igreja, eu recebi uma força que eu não tinha. E aquela fraqueza me tirou. Foi aonde eu me entreguei ao Senhor. Às vezes, as pessoas falam, a pessoa roubou, a pessoa bebeu, a pessoa fez tanta coisa errada, está na igreja. Mas é na igreja que eu encontrei a minha libertação. Foi em Cristo que eu encontrei, Juninho, algo que o mundo não tinha, que os amigos não tinham, que as amizades foram embora. Porque quando você está bem, você tem amigos. Eu citei sobre o filho pródigo. Sim. Quando ele tinha herança, quando ele tinha dinheiro, quando ele tinha tudo, ele tinha muitos amigos. Mas quando ele perdeu, cadê os amigos? E quando ele estava lá no fundo do poço, como eu, numa santa casa, em coma alcoólico, não, o amigo que apareceu primeiramente foi Deus, depois aquele médico que falou a verdade, depois essa irmã, e depois eu cheguei até Jesus. A partir daquele momento eu fiz uma aliança com ele. Eu falei, a partir de hoje, Senhor, eu posso perder o que eu tiver de perder, mas eu não quero perder a tua presença. Eu posso não ter nada, mas ter na tua presença é que me basta. É como o salmista diz, né? No Salmo 50 ele vai falar, cria em mim, Senhor, um coração puro, renova em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença, mas não retires de mim o teu Santo Espírito. O salmista estava entendendo, eu pequei, eu adulterei, eu matei. Mas a tua presença, eu te peço, Senhor, não retire de mim. Por quê? Porque quando a pessoa tem a presença, mesmo você estando caído, a presença te levanta. Mesmo você estando triste, a presença te anima. Mesmo a crise se levantar, mas a presença supre todas as suas necessidades. Então isso eu peguei para a minha vida, e é o que eu prego, e é o que eu vivo, e é o que eu falo no trabalho. A sua esposa mesmo sempre via. Eu tenho que falar o que eu tenho. Eu não tenho que falar fraqueza. É igual você falou, a depressão é o mal, Juninho, né, que está tomando conta de muitas pessoas, e tem pessoas perto de nós que estão depressivas, você não sabe. É verdade, é verdade. E olha, eu vou falar assim, as coisas de Deus são maravilhosas, e como ele fez um médico, um instrumento, né, como ele usou com um Balaão, uma jumenta, como fez, os caminhos de Deus, e é algo que é espiritual, é só Deus. Isso só que Deus. Você falou, as pessoas têm aqueles que falam, mas não sei o que, fanático, não sei o que. Só quem vive sabe o quanto é maravilhoso e o quanto é poderoso essa transformação. Eu digo porque com a mesma idade sua, com 27 anos, e praticamente da mesma forma, Deus fez assim algo na minha vida, você entendeu? Da mesma forma, que eu não vou contar, porque hoje nós estamos aqui para ouvir você. Mas eu estava dentro de um bar, entendeu? Uma pessoa, eu estava passando por um transtorno muito grande, e tinha perdido o meu pai, e aí, conclusão, e eu trabalhava fora, uma cidade de Promissão, eu estava lá, eu trabalhava numa empresa lá, e aí minha esposa estava aqui na casa até da minha mãe, né, tinha perdido meu pai e tal, e os pais dela daqui também, e nisso eu sozinho lá, mas uma angústia te toma, uma depressão, algo que você não tem o que fazer. Eu não tinha essa questão alcoólica dessa necessidade, mas eu gostava de jogar. Entendeu? De ficar jogando baralho lá, o povo perdendo dinheiro feito besta. Não é que apostava dinheiro, né? Mas apostava lá o
O que comia, o que bebia, quem perdia pagava. Aí você, né, pagando conta dos outros, feito bobo, né? Você não Mas para você aquilo era um escape. Mas era um motivo da... Eu achava que aquilo era a minha alegria. E aí o irmãozinho falou, sabe o que você precisava ir, você não quer ir na igreja hoje? Vamos. E aquele 9 horas da manhã, e eu falei pra ele, vamos, eu vou com você. Ah, então tá combinado, ó, eu passo lá, tal, te pego, beleza? Tranquilo. Só que eu fui pra casa, o meu turno acabava meio-dia, você entendeu? Ele trabalhava lá na área da segurança, ele trabalhava 12 por 48 que fala, né? Eu sei que o turno dele ia até às 6 horas da tarde. Eu cheguei em casa sozinho, deu aquela angústia. Não, eu vou pra igreja? Vou pra igreja nada, entendeu? Catei no orelhão, porque ele não tinha telefone, nada, né? Fui no orelhão, liguei, não tinha celular, não tinha nada daqui, não existia nada disso. Liguei e falei pra ele, falou, ó, amigo, eu falei que eu ia na igreja, mas apareceu um compromisso aqui e tal. Ele respondeu assim pra mim, não, fica em paz, meu irmão, tudo é o tempo de Deus. Quando chegar o tempo de Deus, você vai, fica em paz. Eu falei, amém, então tá bom, Desliguei, eu tô indo pra casa, encontro o cara, onde você vai? Tá, vamos lá cá do Mané. Só que o Mané era um amigo nosso e do lado do Mané era o bar do Mané. E o pessoal ficava lá no fundo. E eu fui, e aí eu fiquei à tarde lá, todinho. Um rapaz que trabalhava no banco da Caixa Econômica Estadual, lembra? Nossa Caixa, nosso banco? Depois que o Banco do Brasil comprou, ele era lá tal. E ele trabalhava a Caixa que tomava conta do Estado, da empresa que eu trabalhava. Ele passou lá pra cumprimentar lá, dar salão de cheque, depósito do cara lá do bar, e cumprimentou todo mundo da educação. Os caras falaram, chega aqui, falou, não, eu passei só pra entregar os talão do Mané e tal, mas eu cumprimentar vocês, tá muito educado, né, fazendo aquela média do banco. Mas eu tô indo embora. Não, fica aí, pô. Ele falou, não posso, tenho que ir embora, eu tenho um compromisso, que eu vou pra igreja. Rapaz, quando ele falou isso, me deu um estalar dentro de mim, Davi, que eu falei, eu vou pra igreja com você. Ele deu risada, falou, você tá brincando? Eu falei, não, mas eu posso? Ele falou, lógico que você pode. Eu falei, não, segundo que fala de ir pra igreja hoje, eu vou pra igreja com você, não vou ficar aqui não. Ele falou, então faz o seguinte, vai pra tua casa, entendeu? Vai ser umas 6h15 da tarde. Ele falou, vai pra tua casa, toma um banho rapidão, que 7 horas eu passo lá. Falei, beleza. Fui, lembro até hoje, até a roupa que eu tava, fui de calça branca, uma camisa xadrez, quadriculada. Ai, meu Deus. Foi a caráter, né? Aí, rapaz, eu cheguei na igreja, tinha um ancião de fora lá, tinha uma igreja dentro, uma igreja fora, tá? Você tá entendendo? Sim. E aí, mas com a educação de receber uma visita, me arrumaram um lugarzinho lá na frente e lá colocou. E para resumir, rapaz, uma pessoa falou a minha vida inteira ali, Deus veio, e daquele dia em diante eu falei, eu nunca mais quero essa vida para mim. De hoje em diante, eu vou buscar, diante das minhas fraquezas, servir a Deus e andar diante da vontade de Deus. Você entendeu? E aquele dia foi um transformar na minha vida. Eu falei, só contando rapidamente para mostrar como é que faz. Eu saí de lá, que Davi parecia que não tinha chão, parecia que eu andava, mas eu não sentia os meus pés pisaram, algo que era assim, sabe, transformador, algo que... Falei, não dá para entender o que é isso que eu tô sentindo. Eu queria sair para ir no orelhão, ligar para falar, sabe, para a família o que eu senti, o que aconteceu, que foi algo maravilhoso. E ali naquele dia, sabe, eu falo, Deus transformou. Transformou as amizades, as pessoas que chamavam para ir jogar já não vinha mais, só vinha as pessoas que era convidar para ir para a igreja, que era aquilo. E é algo que é uma transformação vinda por Deus realmente, que esperamos que Deus faça na vida de muitos, de muitos. Com certeza, mas o segredo, né, você teve que romper essa barreira. Porque a realidade, igual você citou de pessoas que vão de psicólogo, lógico, eles são formados para aquilo, para trabalhar com a mente, mas tem coisas que é só Deus que pode fazer. É mas verdade. Para Deus fazer, Juninho, Ele não vai descer do céu e falar, Juninho, eu preciso falar com você, não. Tudo Deus quer de nós uma atitude. Sim. Né? A Bíblia diz em Jeremias 29:3, buscar-me-eis e me achareis, se quando me buscar de todo o vosso coração. Então, Juninho, quando nós procuramos, nós encontramos. Sim. Né? Você foi, algo tocou no teu coração porque você já tinha sido convidado, mas você falou, não vou. Mas de repente, Deus mandou outro. Você falou, não, essa é a minha oportunidade. E sabe o que foi interessante que eu não te contei? Quando eu cheguei na igreja,
que eu não sabia qual que era a igreja que o primeiro tinha me chamado e nem a igreja do segundo. Quando eu chego, que arrumo um lugarzinho que eu olho, aí tem um que fala banco do ministério, que eu não sabia nem o que era ministério e tal, que eu olho. O Nelson, que foi a pessoa que me chamou 9 horas da manhã, estava sentado na igreja. Conclusão, olha o que é o Deus marcando um encontro com a sua alma. O que me chamou às 9 e o que me chamou às 6, entendeu? Foi no mesmo lugar e estavam os dois na mesma igreja. Porque poderia ter 10 igrejas lá, cada um, você entendeu? E eu falei, nossa, mas é maravilhoso. Eu falei, olha o que o Nelson vê. Aí você fala, é coincidência tudo isso? Não, Não é coincidência. O Deus, ele tem... A caderneta de Deus tem tudo detalhado, Juninho. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, que não existe coincidência, existe deusidência, né? Deusidência. E eu vi uma frase esses dias que eu achei muito interessante. As pessoas que falam que é uma grande coincidência, na verdade, coincidência são pequenos milagres de Deus. Coincidência não é outra coisa senão pequenos milagres de Deus que Ele faz na nossa vida e que a gente fica encantado, falando, nossa, mas como que aconteceu isso, né? É Deus. É Deus, Juninho. É Deus. Simplesmente Deus, não tem outro caminho. Por que que eu tô falando isso? Porque você falou justamente, né, do que eu passei, do que você passou, do como alcoólico e tudo que você sofreu para ter que se achegar a Deus. Falar, não, eu quero ver minha filha crescer, eu quero ver que minha família se honrando de mim, né? E usou de um médico falando com você asperamente. E aí você... tendo inteligência espiritual, né? Isso. Inteligência pessoal, moral, porque ele mexeu com a sua moral, né? Com a sua... E aí, mexendo com a tua inteligência, você falou, não, e aí você foi e Deus trabalhou. E aí o que eu falo? Quando, diz aquela história, né? Que errar, mano, persistir no erro é burrice, mas é aquela coisa. Quando a gente consegue encontrar pelo nosso sofrimento, nós tivemos inteligência, sabedoria divina para conseguir consertar. Agora, quando a pessoa não sofre, entendeu? Mas ele aprende e cria caminhos, entendeu? Olhando o sofrimento do outro, eu falo, aí ela é sabedoria. Ele foi sábio. Ele não precisou sofrer. Ele falou, não, eu vi o Davi sofrendo, eu vi o Júnior sofrendo por esse caminho, eu não vou andar nesse caminho, você entendeu? Isso é verdade. Então ele teve sabedoria. Então sabedoria é você conseguir entender a vontade de Deus encontrando os erros dos outros. E aí Deus deixou a Bíblia para que a gente possa ter 1000 exemplos de quem acertou e de quem errou. E onde foi o socorro de todos aqueles que acertaram, né? Ou então sofrer, pagar o preço. Você quer pagar o preço? Paga o preço, entendeu? Mas que seja inteligente de entender. De reconhecer, né? Porque não foi fácil. Não é fácil, Juninho. Você contando hoje que você tinha como alcoólico, que você tinha que tomar todo dia, porque senão você parava de tremer, né? A necessidade do teu organismo que pedia. Você não tinha fome, você tinha vontade de beber Só a bendita beber, pinga. não comia. Não é verdade? Comia. Era algo que era maior do que você. Dominou as tuas forças, dominou a tua mente. E aí a abstinência te levava à loucura. Você tinha que... Tinha um pintor que foi trabalhar na fazenda de um senhor lá, e levou a pinguinha dele, mas o serviço atrasou com chuva, isso, aquilo, aí foi, e ele bebeu e estava na fazenda, não tinha o que fazer, meu amigo, ele bebeu todo o álcool que tinha, você entendeu como é? Álcool mesmo. Eu também já bebi. E ele teve que beber coisas, entendeu? Porque era a necessidade dele no meio do mato, ele não tinha o que fazer. Você vê a dependência onde chega. A dependência e a abstinência também, né? Sim, então, agora... Se tem alguém que está começando a tomar e que fala assim, Davi, não, eu tomo socialmente, entendeu? Começa por aí. Não, eu sei quando parar. Porque qualquer vício, todo mundo fala que sabe quando parar, entendeu? É verdade. Qualquer vício, qualquer coisa, eu sei quando parar. E não sabe, entendeu? Se bem que eu conheço algumas pessoas que sabem beber civilizadamente. Bebe... Trabalha e bebe. Sim. Né? Só que tem uns que já é mais fraca, que é o meu caso. Eu não consegui me controlar. Até porque eu, com 27 anos, eu não tinha concluído o ensino médio, eu não tinha habilitação, não tinha nada. Por quê? Eu não conseguia. O álcool era mais forte do que eu. A partir desse momento que eu entreguei minha vida para Jesus, fui para a igreja, minha mente foi mudada. Eu falei, não, agora eu vou fazer o que eu quero. Eu terminei a escola, tirei minha habilitação, comecei a trabalhar com
né? Foi onde eu fui pegando gosto para trabalhar com motorista, né? Era a minha paixão. Você né? gerou objetivos. Cheguei a objetivos que eu achava que eu não era capaz. Sim. Eu achava que eu nunca ia dirigir, que eu nunca ia ter um carro, porque eu não era capaz. O vício, aquela opressão que eu vivia não me deixava sonhar, sendo que eu estava refém de mim mesmo. Sim. Porque há uma força. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós temos, porém, esse poder em vase de barro. O que é o poder? É o Espírito de Deus. Ainda que você está caído, mas quando você determina, eu vou me levantar, eu vou sair, o Espírito se levanta e te fortalece e você sai. Agora tem pessoas que ele tem um alto poder de ele de desanimar ele mesmo. Essa semana eu fui fazer uma visita para duas irmãs, né, depressivas. Elas mesmas começavam a falar: ai, pastor, eu não tenho esperança, eu tenho 50 anos, já não sonho mais com casamento, a minha vida é essa mesmo, não tenho alegria para nada. Eu falei: enquanto você tiver, porque assim, você tem uma planta, para ela crescer você tem que jogar água. Assim somos nossos problemas, nós ficar alimentando ele. Eu não posso, eu não vou sair dessa. Você vai ser sempre refém dele, você vai se diminuindo e o problema cresce. Mas agora, quando você deixa que o problema se diminui e você cresce diante de Deus, você vai conseguir sair. Por que tanta depressão? Por que tantas pessoas tirando a vida? Não é porque elas são fracas, Juninho. Sim. Às vezes as pessoas olham: a pessoa tirou a vida porque é fraca, porque é um fruto. Não, só Deus sabe. E ele, as forças que ele tentou buscar para se libertar, ele não conseguiu. E ele não queria ceifar a sua vida, ele só queria terminar com aquela dor. Acabar com aquela dor. Ele estava sentindo algo que ele não estava olhando que ele ia acabar com a vida dele, ele só queria acabar com aquele transtorno que o incomodava. E que não gerava nele objetivos na vida de encontrar um caminho, força de um caminho de falar: não, eu vou levantar, eu vou fazer, né? E você pode ver que às vezes são pessoas já bem estruturadas, pessoas já bem, né? Pessoas já que têm uma vida, né? Recentemente, algumas pessoas, você sabe. Então tiraram, você vê, a pessoa tinha tudo, mas para ele não tinha nada. Mas a dor que tinha dentro dele, essa dor, que é a dor do suicídio, é uma dor que ela não escolhe classe, Juninho. Ela, na classe alta, classe média, classe baixa, é uma brecha que essa dor entrou, e a pessoa, por se isolar, porque muitas das vezes quando você vê uma pessoa isolada, fora de ambiente, calada, ela silencia para ela mesma. E para ela estar perto de outra pessoa não convém. Então, cada vez que ela vai se afastando, ela vai saindo, e aquela lacuna, aquela dor, aquele vazio vai crescendo. Sim. E aquilo que você falou, ela quer acabar com aquela dor, mas o final dessa dor é o suicídio, é acabar com a... E muitas vezes as pessoas acham assim: que a situação que nós estamos levando, que a situação financeira, ela é uma delas, mas não é a situação financeira que faz a pessoa chegar a esse caminho, não. Porque tem pessoas, por exemplo, eu não vou citar nome de ninguém aqui, vamos falar nome, por exemplo, de pessoas dos Estados Unidos. Teve atores, cantores, por exemplo, né, que nem a Whitney Houston, rapaz, uma mulher que tinha uma voz daquela aí, o talento que tinha, precisava ceifar a sua vida, e era bilionária. E outra coisa, se uma mulher daquela falasse: eu quero conhecer o Brasil, a agência de viagem dava passagem para ela só para falar que no avião deles a cantora estava lá. O hotel daria o melhor apartamento só para falar que no Palace tal, a cantora tal tá lá. O restaurante, entendeu? Os melhores. Poxa, a pessoa, além de ter tudo, ter a fama, mas ela tem uma angústia, porque é um vazio, você entendeu? Essa angústia gera um vazio dentro dela, que mesmo ela tendo tudo, essa ausência, né, espiritual, ausência de Deus, para dar força dela a encontrar. Porque ela acha o seguinte: fala, o Davi, ele não gosta de mim, não, entendeu? O Davi, ele quer usar da minha fama, ele quer do meu dinheiro, entendeu como que é? Não consegue ter relacionamento, porque fala: essa pessoa não tem um relacionamento verdadeiro comigo, ela quer a minha fama. Então essas pessoas também de alta fama fazem a mesma coisa daquele que você fala: poxa, tava. E o ser humano, ele tem a mania de usar, porque a graça de Deus, diante da graça de Jesus Cristo, é vida em abundância. Isso. Ele diz que quer dar vida e vida em abundância. E às vezes as pessoas se escondem na sua fraqueza e quer usar até a palavra de Deus, estando dentro da igreja, tudo quer usar a palavra de Deus como... porque
O Senhor falou para mim que, assim como o apóstolo Paulo, que a minha graça te basta. Então, aquele espírito de miséria e querendo se esconder, como diz assim, é como o apóstolo Paulo, o Senhor falou para o apóstolo Paulo, então espinho na carne e que... Orou por 3 vezes. Eu tenho a graça, a minha graça te basta, como se diz. Se você tem o caminho da salvação, você não tem mais nada. Colocando a graça de Deus, entendeu? Como se fosse um nada, porque aquele que tem a graça de Deus e vive sobre ela, ele tem prosperidade, ele tem benção, ele tem realizações, entendeu? Ele tem obras de milagre, ele tem tudo. O Senhor Jesus falou, obras assim como essa, ou maiores do que essa, entendeu? Vocês verão e farão no meu nome, entendeu? Tudo aqueles que pedirão ao Pai em meu nome, entendeu? E Ele o atenderá. Então, a pessoa que tem a graça, ele é mais milionário que qualquer milionário aí, que qualquer Elon Musk, sei lá o que da vida, que faz foguete para ir para isso e para aquilo, você entendeu? Mas o limite dele é aquele. Faz submarino para entrar, para ver navios. Que não volta mais, exatamente. Por quê? Porque a capacidade da sabedoria dele é finito, entendeu? E a capacidade da graça de Deus, para aquele que tem a graça de Deus, ela é infinita. As pessoas falam, o céu é o limite. Naquilo que tem a graça, o céu é o princípio da prosperidade e da grandeza de você chegar aonde, como a própria palavra diz, ainda que os teus olhos não viram, entendeu? A tua mente não pensou, entendeu? Não desceu no teu coração, Deus já determinou a teu respeito, entendeu? Então as pessoas... Porque eu tô falando porque as pessoas falam, o irmão lá tá dentro da igreja tal e tá depressivo. Não é tá dentro da igreja, entendeu? É deixar a graça de Deus, de Jesus Cristo, tá dentro de você. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Eu quero deixar isso aqui bem registrado, porque tem gente que fala... tem gente que fala assim, tem gente lá que vai na tua igreja, vai na igreja do Davi, tá lá, mas tá com coisa... E tem o fulano lá que é ateu, entendeu? Então, mas tá cheio de prosperidade. Eu falei, não, ele tá com positividade. Ele tá com determinação de foco daquilo que ele quer, entendeu? Isso. E o resultado dele, meu amigo, se ele levantar, trabalhar, fazer, ele vai ter. A questão de salvação de alma, isso é outra coisa que ele vai alcançar. Não, mas ninguém vai tirar a prosperidade. Deus não vai deixar de abençoar aquele que levanta e trabalha, não. Deus quer abençoar a todos, ele ama a todos. Só que nem todos conseguem amar a Deus da forma que Ele quer e buscar. Não é assim? É verdade. Ensina nós aí, porque as pessoas acham que querem questionar. Por que alguém que está na igreja não consegue nada e o outro que não está na igreja está cheio de prosperidade? Eu acho assim que a partir do momento que você levanta... Porque assim, todo mundo tem aquele ditado, eu sou filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Eu creio em Deus. Eu não preciso ir na igreja, não preciso ir numa igreja católica, não preciso ir numa igreja evangélica, não preciso não, eu sirvo a Deus em casa. Ô Juninho, tem coisas que Deus, a Bíblia diz, que nós temos que buscar, que nós temos que se humilhar, né? Então, não é indo na igreja que você está mostrando que você é, mas ser igreja, mas sendo, o apóstolo Paulo vai dizer, né, que ele oferece a Deus o seu sacrifício vivo, santo, perfeito, agradável. Quer dizer, a igreja, o templo, ele foi formado para quê? Para nós irmos adorar o Senhor. Sim. Para nós. Por que a pessoa falou lá para você, Juninho, vamos na igreja? Ela poderia trazer uma palavra para você ali. Ele poderia falar, Juninho, Jesus te ama, mas ele falou, vamos para a igreja, porque talvez nem ele poderia dar aquilo que você estava precisando. Sim. Mas na igreja Deus levantou outro lá, falou com você. Exatamente. Então na igreja Deus ele vai usar um pequeno, Deus vai usar uma criança, um louvor vai falar com você, um abraço vai falar com você. Sim. Mas é um sacrifício que você está fazendo, né, diante de Deus. Porque eu estou falando para você, Deus ele tem tudo para nos dar, mas ele não vai dar para quem dorme tarde, para quem não quer saber. Ele mesmo fala, o próprio Salomão fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, porque a formiga é um animal que eles não tá no frio, mas ela tá cortando, tá trabalhando. E o preguiçoso? Ali é aquilo que você falou, não cortando. Às vezes o ímpio ele prospera porque ele tem objetivo.
Ele levanta cedo, ele faz uma faculdade, ele economiza, ele conquista, né? Até a própria palavra fala que nós não podemos colocar o nosso coração nas riquezas, mas também não é pecado você granjear. A Bíblia diz, a própria Bíblia diz em Isaías 1,19, se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Ouvir o quê? Os mandamentos da palavra. Mas se ele não ouvir, mas ele está trabalhando, está lutando, ele está comendo o melhor da terra. Agora, se ele tem uma vida, se ele tem o seu momento de profissão, de crença com Deus, aí é com ele. Sim. É com ele. E o que a pessoa tem que entender é que a pessoa ter dinheiro e ser milionário não é pecado. Não. É benção de Deus, ser honesto, que isso é fruto do trabalho, não é verdade? É fruto da minha vida, que eu plantei, que eu colhi. É benção. Tem gente que coloca como se a prosperidade de Deus através do dinheiro fosse maldição. Aquela história, né, que a pessoa até, como diz, não entende o significado da palavra. É mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. E as pessoas pensam que a agulha é o coisa da agulha mesmo, quando que na verdade a agulha era, né, aquelas entradas das coisas que se tinham, né, nos castelos. Então era de se passar. Onde o cabelo tinha que se abaixar todinho para conseguir entrar por lá, tal. Mas Deus nunca deixou. Mas essa é a questão, Davi, que as pessoas precisam entender que Deus não falou que o dinheiro é abominável. Deus disse que abominável é o homem que coloca no seu Deus o sendo dinheiro. Isso. Você entendeu? Eu lembro de um cara que tinha lá, que vendia uns aparelhos, sei lá, uma coisa assim, e o vai estar todo detonado. E ele falou, rapaz, isso aqui vai fazer bem pra tua vida, vai cuidar da tua saúde e tal. Ele falou, rapaz, você acha que eu vou sair pra mim comprar esse treco? Eu não lembro o que era, mas era um aparelho que cuidava da saúde dele. Um colchão, uma coisa assim. Ele falou assim, rapaz, isso aí que você quer me vender é o preço de 3 novias no pasto, você acha? Você entendeu? Aí o que aconteceu? Passou 90 dias, Davi, o homem foi embora. Aí as novias dele ficou. O que ele fez? Ele colocava o Deus dele no dinheiro dele, na coisa dele. É isso que a gente tenta mostrar para as pessoas, que se você tem prosperidade, Deus vai te abençoar na tua prosperidade, e você não vai colocar o teu coração naquilo. Não pode. Porque o dinheiro, ele só engrandece aquilo que o ser humano é. Se ele é mesquinho, ele tendo dinheiro, ele vai ser mais mesquinho. Se ele é inseguro, ele com dinheiro, ele vai ter muito mais insegurança, porque ele não sabe o que fazer com dinheiro. Mas se ele é caridoso, ele com dinheiro ele vai fazer muito mais caridade, porque diante do coração dele é de exercer a caridade. Então o dinheiro ele potencializa o ser humano, mas ele tem que entender que ninguém vai perder a salvação por causa do dinheiro. Ele vai perder a salvação se ele deixar a verdade da graça de Jesus Cristo para dar valores a outras coisas, né? E que tem pessoas também, né, Juninho, que querendo ou não, o dinheiro ele é bom, não é pecado. Em nenhum momento a Bíblia fala que o dinheiro é pecado. O apóstolo Paulo ele vai dizer aqui em Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sim. Mas ele está falando que é pecado. Ele está falando um amor. Quer dizer, você se apegar só aos valores, às riquezas, vai trazer outros tipos de males. Por quê? Por causa do dinheiro você vai querer passar por cima do seu irmão, você vai querer se corromper. Não é todos, sim, mas tem pessoas que elas são obcecadas. Se ele trabalha 12 horas, mas ele fala, tem um extra ali, eu preciso trabalhar, você vai ganhar mais tanto. Ele já trabalhou as 12 horas, agora ele vai trabalhar mais 4, aí ele vai sobrecarregar o corpo cansado dele, a alma dele, de uma coisa que ele nunca vai se satisfazer. Eu trabalho 12 horas, 8 horas, à noite eu trabalho mais 4, ganho mais tanto, levanto cedo. Então, assim, sempre ele vai querer ganhar mais. Não é pecado. Mas você tem que priorizar as outras coisas. Sim, tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria. Meu amigo, Deus te deu prosperidade para você usar ela, não é para você se matar e trabalhar. Parece que eu ouvi um dia o Dalai Lama, ou se foi, acho que foi o Dalai Lama que ele escreve um ditado dele dizendo que o homem, ele gasta a saúde para ganhar o dinheiro. Depois ele gasta o dinheiro para recuperar a saúde. E não consegue. Não.
E não consegue. Foi-se embora, Foi-se entendeu? embora. Jogou a sua vida fora através do dinheiro, né? Como se diz, como aquela parte que tá na Bíblia, né? Fala, poxa, trabalhei e tal, agora eu tô cheio de dinheiro, agora eu vendi, minha colheita foi maravilhosa, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou gastar aqui só. Aí Deus falou, louco, ainda hoje vai prestar conta E comigo. se Deus pedir a sua alma? Né? Pra onde que Então vai? é isso que eu falo. Eu falo assim, a pessoa, o difícil não é você tirar o homem da miséria. O difícil é você tirar a miséria de dentro, do homem. E aí, o miserável em si, quando ele quer aquela coisa de ganhar-se, mas porque ele começa a ganhar e ele acha que aquilo é tudo, você entendeu? Aí sim, ele começa. Ou então o ser humano que esquece que foi Deus que deu a prosperidade para ele. Aí eu falo, não é pecado você ter uma lancha, entendeu? Não é pecado você ter um avião. Agora, o pecado é você usar da tua lancha, do tempo que você ia servir a Deus, louvar a Deus, e você vai com a tua lancha, e na tua lancha você vai escarnecer, você vai beber. É a raiz de aí todos você os vai males que Paulo está falando. Você vai esquecer de tudo aquilo que Deus te fez como prosperidade, e vai se colocar você, né, como sábio de ser dono de tudo aquilo, e onde vai se corromper de tudo aquilo que Deus deu como fruto de benção, e ele vai sim. Porque se o abençoado do homem e da mulher, que ele ganha muito, ele saber dividir as coisas, porque assim, é igual eu falei para você falou também, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ter riquezas, não. O que a palavra diz que nós não podemos colocar o coração. Quando você coloca o coração naquilo que você tem, você morre por isso aqui, você deixa de viver a sua vida para adquirir, né? Agora, quando você tem esses muitos e você sabe compartilhar, não precisa tirar foto, não precisa ir para as redes sociais, porque a Bíblia diz, eu tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer. E quantas vezes as pessoas que têm muito dinheiro, tem o seu irmão, tem uma instituição de caridade, tem um bairro carente, que sabe que as pessoas estão passando. É o momento que Jesus estava falando, né? Tive sede, não me desse de beber, tive fome. Pode pegar, tirar um pouco disso daí, que não vai ser nada, e distribuir, compartilhar, mas não pode se exaltar. Porque a Bíblia diz que aquele que se exalta, Deus abate. Sim. Agora, aqueles que se humilham, ele exalta. Sim. Né? A gente aprende todos os dias. Eu ouvi de um senhor de 84 anos, Davi. Por isso que eu estou aqui para aprender com você hoje um pouquinho mais sempre. Ele fala assim, 84 anos, ele diz, o dia que ele não aprendeu alguma coisa, que ele não esteve diante de Deus, aprendeu alguma coisa, aquele dia para ele foi perdido, entendeu, né? Então isso que é bonito, a pessoa ter a sabedoria de saber que ele não sabe nada se não for Deus na vida dele. Não sabe nada e não chega a lugar nenhum. E as pessoas, é tão legal, bonito, é de comunhão, porque às vezes as pessoas... Eu vou falar algo que não devia nem falar. Não, mas nós estamos... Mas eu vou... Todo mundo sabe que você é da Assembleia, né? Do Ministério Firmeza da Verdade, Coluna Firmeza da Verdade. Eu sou da Congregação Cristã e é difícil o que eu vou falar, mas Deus vai abrindo a mente das pessoas de tal maneira... que hoje eu vejo homens sábios, homens tomados do Espírito Santo de Deus, apregoando a palavra de Deus e reconhecendo o erro dos seus irmãos. Entendeu? Eu falava daqueles que pregavam no passado, que eles tinham como, digamos, a fonte da sabedoria de achar que só quem era da congregação ia para o céu. Entendeu? Aquela questão de... Poxa, um irmão de sauda, você entendeu? Você não tem uma paz para ele, você não tem um amém. Não, onde que ele é? Não, mas ele é da igreja tal, ele é da igreja lá de Cordo, ele é católico. Poxa, mas é alguém que... Você começa a criar, você entendeu? Uma guerra e uma divisão dentro de si, até quando você se acha mais... lapidado, mais importante espiritualmente, entendeu? Aí chamava os outros de primo, não é irmão, é primo, né? Tá, entendeu? Então isso, os homens começaram, e a congregação hoje cristã prega outra coisa, já prega outra coisa, que você tem que respeitar, porque todos estão na graça, que a salvação é para aquele que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Isso. E não é aqueles que são da congregação, ou da Assembleia de Deus, ou do quadrangular. Ou das outras, igual tem uma religião que eles usam, eu não sei se, eu nunca cheguei a perguntar, mas eles,
o, a palavra-chave assim, é o 144 que vai ser salvo, você sabe, Sim. a religião, né? Sim. Então isso aí são coisas que tá longe de Deus. A religião é igual você falou, a sua religião, né? Eu não estou falando mal eu tenho muitos amigos da cristã, né? Que são meus amigos, mas tinha ou ainda tem essa certa, como que eu posso dizer, Juninho? Essa certa É ignorância espiritual, é uma ignorância espiritual. Porque assim, Juninho, você é da cristã, eu te convido você para vir na minha assembleia. Eu tinha um amigo que Deus, ele recolheu, o saudoso Salvan, ele é da congregação cristã, Sim. mora lá na Five, a esposa dele ainda faz o culto lá. Sim. Todo último domingo, toda última segunda-feira eu ia lá, e só não vou mais por causa agora minha vida é corrida, mas eu sempre ia lá. Ele me convidava, eu ia lá, recebia uma palavra de Deus, abençoado, eu compartilhava com ele, mas quando eu chamava isso para vir na minha, não vou. Então, o céu que nós estamos buscando, a salvação, é o céu que você vai estar com a congregação e o meu céu é que eu vou estar com a assembleia, ou que o irmão, o amigo que é da igreja católica vai ter um céu para cada ministério? Não, e aquele cada que estava religião? na cruz do lado de Jesus, ele era da Assembleia, era da congregação, cristão, ou era um ele era malfeitor, não é verdade? Que Deus deixou muito claro, né? E tem essas coisas. É aquele lá que falou, não, se você é filho de Deus mesmo, salva nós, que aí nós vamos acreditar, eu vou te seguir. Aqueles, muitos, infelizmente, são assim, é a troca. Faz algo que aí eu vou. Mas quer algo primeiro, você entendeu? A fé dele está em busca de uma troca. Agora, o outro não. O outro foi pela fé. Falou, você é doido. A gente errou, a gente pecou, a gente matou, a gente roubou, a gente merece estar aqui. Mas esse não, esse só fez o bem. Esse fez o cego enxergar, o paralítico andar, o mudo falar. Aí falou, né, mestre, quando estiveres na casa do teu pai, lembra-te de mim. O Senhor Jesus olhou para ele e falou, o quê? Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ainda hoje, naquele exato momento. Por quê? Porque a graça de Jesus Cristo que Deus deu para ele, e ele diz, ninguém chega ao Pai senão por mim, aquele a quem ele se compadecer. Não é verdade? O cara da cruz, ele era da Assembleia? Não. Ele era da congregação? Não. Ele passou por um batismo? Não, ele Mas não se o Senhor Jesus falou que ia dar salvação para ele, quem é o homem para julgar quem vai ou quem não vai para o céu? Então, O homem, pode continuar. Não, eu falo, o homem ele arruma colunas de contendas quando o que ele tinha era que juntar força para se abraçar e lutar contra as coisas do maligno, você tá entendendo? E às vezes ele contende com aqueles próprios que se levantam contra ele, né? Que se levantam contra. A gente tinha que se juntar todo mundo, se fortalecer na graça de Jesus Cristo. E você se encontrou lá, glória a Deus, sabe? Se tem alguém lá que gosta lá da congregação, o outro gosta, mas não ataca ninguém, nem aponta ninguém dizendo que tá perdendo. Isso é algo que... Tem um versículo que o próprio Jesus disse, que não julgueis para que não sejais julgado. E nós, muitas das vezes, nós cristãos, quando eu falo cristão, é aquele que crê em Deus, que serve a Deus. Pela graça de Jesus Cristo. Pela graça, independente de outras religiões, Juninho, uma coisa que eu admiro é a fé. E quando você tem a fé, igual eu tenho muitos amigos católicos, esses dias eu conheci o padre Rafael da igreja ali da Nossa Senhora de Fátima, uma pessoa amorosa, eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, né? Então, assim, quando você tem, assim, essa fé, independente que é o católico ou o cristão, não, você tem uma fé. Você é um cristão. Então, a partir do momento que nós professamos essa fé, a gente temos que amar. A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso irmão. Agora, como que eu não amo você que eu estou vendo? Como que eu posso falar eu amo a Deus? É verdade. João vai dizer isso. Como que eu posso dizer? Como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu odeio o meu irmão? Então você está enganando quem? Enganando você mesmo. Tem aquela parada da Bíblia, tem aquela parábola, né, da coisa que vai lá, o filho de Lázaro, né, um vai para um lado, o outro vai para o outro lado, ele fala, coloca uma gota d'água na minha boca, aí você tá no que você... Aí ele falou, então deixa eu voltar para falar para minha família. Meus irmãos que o lugar que eu tô aqui, não. Já mandei Moisés, já mandei coisas assim, você não acreditou para acreditar agora? É aí que a live tá começando, é aí que o podcast tá ficando bastante gostoso, sabe por quê? Porque não existe
Juninho, vou falar uma coisa, vocês que estão nos ouvindo aí, não estou agredindo a sua fé, não estou agredindo a religião, eu não estou agredindo nada. Eu estou falando que é Bíblia, o que eu aprendi. Não existe vida após a morte. Quem morreu, morreu. Juninho, às vezes as pessoas falam que fulano que morreu apareceu para mim visão. Tem umas religiões aí que eles buscam lá os espíritos lá e escreve cartas. Meu amigo, essa parábola Jesus, ele deu checkmate. Jesus usou essa parábola já para nos alertar. Quem morreu, ainda que foi para baixo ou foi para cima, quem está de baixo não pode voltar. E quem está em cima também não pode voltar para alertar. Sabe, porque nenhum foi para o inferno ainda e nem o outro foi para o céu. Um está no seio de Abraão, o outro está no Hades, que simboliza quase, né, mas não. A Bíblia diz só naquele grande dia, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro, né? E cada um vai ser julgado conforme as suas obras. Aí, você, Juninho, você fez boas obras, morreu, mas fez boas obras lá, então não teve nada, não matou seu irmão, não ofendeu seu irmão, não fez acepção, ajudou, então toma posse do reino que já está preparado. Agora você, que usando uma máscara de santidade, falou mal do seu irmão, julgou seu irmão, porque seu irmão caiu, porque seu irmão errou, porque seu irmão fez... O que é isso? Aí depois você usa uma capa que é... A Bíblia diz que há muitos lobos no meio de ovelhas e joio no meio do trigo. Sim. Então, a gente seremos julgados. Agora, esse negócio de que quem morreu apareceu, eu vou entrar numa área mais espiritual, você me entende, você vai entender. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Quando nós aceitamos. Não é porque eu nasci crendo em Jesus que eu vou morrer crendo em não. Eu preciso aceitar. Sim. Eu renuncio a minha vida e aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Mas nós também, a Bíblia diz que o Senhor Ele conhece nós desde o ventre da nossa mãe. Quando nós saímos, nós temos um adversário. Esse adversário também te conhece você desde quando você nasceu até o dia de hoje. Sim. Ele sabe que você caiu, que você errou, que você ganhou, que você perdeu. Ele fez de tudo para que você não prosperasse. Ele sabe de tudo. Aí você morreu. Aí ele vai vir na mente dessas pessoas que se dizem, que eu visitei, que o Espírito me... Não. Ele achou uma legalidade, ele entrou. E ele vai vir com o espírito de quem morreu para falar, fulano está com saudade, fulano tinha isso. Lógico, ele já te conhece. Ele já te conhece. Então não estou questionando religiões. Aqui, não estou questionando. Não, nós estamos falando que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É. Não estou falando nada fora da palavra de Deus. Então, não estou questionando que quem morreu vai aparecer. Não. Se está aparecendo, não é a pessoa que morreu. Sim. Não é o espírito da pessoa que morreu. É o espírito do enganador que conheceu a pessoa que morreu e que conhece a pessoa que está viva. Fala, o seu João falou que está com saudade, que lá no quarto tem aquela fotografia, aquela pedra. Ele sabe, meu amigo. A única coisa que o nosso enganador, o nosso adversário não entende é quando nós falamos com Deus em espírito. Sim. Mas agora eu vou entrar num assunto como você entrou, que... gera muita contenda, mas a gente não pode deixar de negar. Eu fiz um vídeo, meu irmão, uma vez, eu fazia muito vídeo, fazendo caminhada, eu andava, sabe? E eu fazia os vídeos. E eu fui no vídeo no dia 2 de novembro, você tá entendendo? Um vídeo, gravando. Eu com meu celular, tal, e Deus, e fazia caminhada, andando, né? E o dia 2 de novembro... Davi, o vídeo, onde eu dizia no vídeo o seguinte, eu passei na frente do cemitério, tinha uma multidão de gente lá no cemitério, comprando flores e vela, tudo e levando lá. Meu Deus. E o meu vídeo ele dizia assim, Davi, flores em vida. Você quer honrar alguém? Dê flores em vida. Em vida. Em vida. Compra um buquê de flor lindo, perfuma e vai lá. E dá pra sua mãe, se ela estiver viva, e dá um abraço nela e fala, mãe, eu te amo, como que você é maravilhosa. Porque flores em vida vai encantar, sua mãe vai. Agora você não precisa dar flor, se você não tiver dinheiro pra dar flor. Não. Dá um abraço, dá um beijo, mas diz que ama. Se você tem pai, vai lá. Tá. Agora... depois que partiram desta vida, meu irmão, não adianta. Essa flor que você leva, tudo isso que você faz
para consolo próprio, do teu próprio coração, pois muitas vezes, às vezes você não teve a força, a capacidade, o desejo, a oportunidade não, porque Deus dá oportunidade, mas você dizer que ama. E aí, talvez, pela fé que você acha, não, eu vou lá no túmulo da minha mãe, vou lavar, vou deixar uma flor, e vou acender uma vela para iluminar o caminho dela. Você não vai iluminar o caminho de ninguém, e essa flor a sua mãe não vai receber, e não tem mais nada, irmão. Depois que colocou ali, ali se foi. Acabou. Então o meu vídeo dizia, flores em vida, faça para as pessoas o que você tem de maior desejo de amor em vida. Porque depois que partiu, rapaz, esse meu vídeo deu visualização, mas deu polêmica das pessoas. Porque eu não tô atacando a fé de ninguém. Eu só tô despertando a pessoa para amar. Poxa, eu tenho minha mãe e Deus levou o meu saudoso papai. Mas eu tenho minha mãe até hoje. E eu quero que Deus dê mais de 100 anos. Mas eu, todos os dias, eu vou lá dar um beijo nela, entendeu? Por quê? Porque eu tenho essa oportunidade. Porque o dia que Deus levar minha mãe, eu sei que ela vai debaixo da graça e misericórdia de Deus, você tá entendendo? Daquilo que... A única alegria que ela tem hoje, tadinha, é de servir a Deus, você entendeu? É a melhor alegria. Ela fala, eu quero ir pros cultos, louvar a Deus. Mãe, eu já trabalhei o que tinha para trabalhar, entendeu? Aposentei, tem a pensão do teu pai que lutou e aposentou também e tal. E tá bom, eu vou servir a Deus, eu vou... E aí eu vou dizer o que para ela? Mãe, vai viajar, vai fazer um cruzeiro, vai conhecer a Europa, vai... Se não tá dentro do coração dela isso, Davi, eu tenho que louvar a Deus pela vida e saúde que Deus deu para ela e a alegria dela que ela tem, que é de servir a Deus. E é que Deus ilumine ela de fazer as coisas, entendeu? E que o dia que Deus levar a minha mãe, eu sei que tudo aqui, tudo não, né? Como disse, não tudo que seria de melhor, mas dentro do meu melhor, tudo que eu pude, eu fui fazer por ela, eu fiz por ela, entendeu? Então, é o que eu falo para você. As pessoas falam de gente que voltou, ou querer fazer alguma coisa para alguém que já partiu. Não, meu querido. Semana passada, lá no meu serviço, o pai de uma amiga minha, ele faleceu, né? Aí ela pediu pro chefe para... As outras amigas pediu pro chefe para mim levar elas lá na organização presidente. Então ele falou, Davi, as meninas pediu para você levar ela lá no velório. Vai lá, mas é coisa de... Fica uns 10 minutos, você traz. Você precisa resolver umas coisas para mim. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei lá no velório, deixei eles lá. As meninas falaram, vamos entrar lá. Eu sou meio assim, mas eu falei, eu vou entrar lá. Aí a menina já me conhece, a filha do senhor que morreu, porque eu mando as orações para ela. Sim. Né? E aí fui lá, abracei ela, dei as minhas condolências para ela, tudo. E aí, quando faltou uns 2 minutos, as meninas falaram, vamos? Eu falei, vamos. A hora que eu ia sair, ela falou, a filha falou assim, Davi, fala umas palavras para nós aqui, deixa uma palavra de conforto para nós aqui. Falei, tudo bem, né? Vamos lá. Ela teve sabedoria, ela falou, deixa uma palavra para nós. Para nós. É. Aí eu falei, então você reúne a sua família, veio a família todos ali. Aí eu comecei a falar, né, que a Bíblia, aquelas palavras de sempre. Sim, de consolo. De consolo, né, que Salomão vai falar, é melhor ir a uma casa onde há luto do que onde há banquete, onde há festa. Porque o luto é ali que você vai ver o seu futuro, o seu amanhã. Que não adianta você granjear tudo e amanhã você tá ali. Aí eu comecei a falar, e interessante que eu começo a falar, e eu tenho uma ligação muito grande, não sou melhor, cada um tem a sua maneira de buscar Deus e a maneira de se aproximar. Eu começo a falar e Deus vai me dando as palavras, né? E eu comecei a falar, eu falei assim, isso aqui é um momento que infelizmente é para toda a família. Mas tem um momento pós isso, que nós podemos fazer. Tem muitos que vê o vô, o pai, o tio aqui, só nesse momento. Mas cadê o momento que você teve de ir lá abraçar, de tomar um sorvete, de comer? Eu comecei a falar, você tem que fazer em vida o que a pessoa quando está em vida. Porque aqui nesse caixão eu comecei a falar. Não adianta você pedir perdão, não adianta você pensar porque a consciência vai doer. Por que eu não fui ver mais antes? Por que eu não fui lá fazer uma visita? Por que eu não fui abraçar? Por que eu não fui saber como é que ele estava? Aí não adianta. No túmulo, quando for sepultar, ai, me perdoa, avô, me perdoa, pai, me perdoa, marido. Não, você tem que fazer em vida. Porque a partir do momento que já se foi, já foi. Então as pessoas deixam. O interessante é que aí eu comecei a falar aqui lá e agradeci, orei pela família. Falei, agora eu vou orar para
pela família, porque aqui Sim, para ele já aqui se já foi. foi, É. né? Vou orar para Deus fortalecer a família neste momento, para que no momento de saudade Deus preencha com a sua graça. E orei, abençoei lá. E no outro dia, uma amiga minha que foi comigo, ela me procurou lá no refeitório e falou: Davi, você falou uma coisa ontem lá que aquilo doeu no meu coração. Doeu dentro de mim. Eu falei: o que foi, Lu? Eu chamo ela de Lu, né? Ela falou: você falou uma coisa que a gente tem que fazer enquanto tá vivo. Meu pai mora 5 quadras para baixo da minha casa. Faz meses que eu não ia ver meu pai. Olha só. E aquilo que você falou entrou dentro de mim. Naquela noite mesmo, lá eu fui ver meu pai. Aquilo ardeu dentro de mim. Eu falei: tá vendo, Lu? Às vezes nós deixamos a desejar coisas que tá do nosso lado, pai, família, amigos. E a gente acha que vai ser eterno, que vai E estar essa sempre. a gente vai morrer, a gente vai chegar a nossa hora. Só e não vai. adianta levar flor, pintar, tem que pintar mesmo sepulcro. Sim. Não tem que fazer em vida. Em vida, Júnior. Com Em certeza. vida, meu querido. Depois não adianta, você vai fazer coisa, não adianta. E aí não adianta você ir em lugar que tem gente que fala que a pessoa volta para falar, para pedir perdão. Não vai, Não. entendeu? Não, então faça em vida, que eu falo, flores em vida, entendeu? Um abraço, Em um vida. beijo, diga que ama em vida. Porque é aí que você fala, por isso que já diz vida, né? Isso. E é como você disse, está escrito na palavra de Deus, melhor é estar na casa do luto do que no banquete, porque o banquete é a Tá todo festa, mundo a alegre, alegria, tá feliz. todo mundo que a vida é boa. Mas é no luto que você vai meditar e saber, nossa, olha o fim de todas as coisas. O fim de todas as E coisas. outra coisa, como se diz, né? O funeral que faz, a gente sempre explica isso. Aqui, o serviço funeral, a oração, a palavra, é para nós que estamos aqui. Porque quem está na urna, esse já cumpriu o seu papel. Já. O que tinha que fazer, já fez. Ou de bom, ou de ruim, mas já fez. Já encerrou. Ceifou a sua história. Aqui já acabou. O livro da vida dele já foi fechado. Fechado. Já está. O que nós estamos fazendo aqui é para nós. Que desperta em nós, fala, pô, aí quantos que estão longe da igreja, estão longe de Deus, fala, não, eu tenho que voltar, né? Isso. E se despertar para isso. E é isso mesmo. Aí não adianta, eu oro para Deus abrir os caminhos dele, ora para que ele chegue no paraíso. Não é esse o fundamento. E Se você for ver realmente o E as fundamento pessoas da- querem buscar consolo nisso. Porque às vezes as pessoas, o ser humano, a pessoa morreu hoje. Ai, o jogador, Deus escolheu para jogar no time dos anjos. O cantor, vai cantar com os anjos. Gente, total, você que está me ouvindo aí, eu estou te falando uma realidade. É verdade. Não cai nesse conto de fada que isso não é verdade. Morreu, foi jogar bola, foi cantar. Não. O corpo tombou, né? Tá um lugar reservado. Tá. Não foi pro céu, Esperando e também a não vida de desceu. Cristo. Mas quando Jesus voltar, vai haver a prestação de conta, né? Aí as suas obras, as obras do ser humano, por isso que você tem que fazer o bem quando você está vivo. Sim. Se tiver de ajudar, se tiver de abraçar, se tiver de amar, faça, porque isso é contado, isso são obras. É. Obras. E aí eu digo assim para você, o ser humano, espero que esse podcast chegue a muitos lugares e que vai unir coração. Se às vezes tem alguém que estava discutindo com o pai, com a mãe, porque foi para alguma igreja, e essa igreja não vai para o céu, o outro vai para o céu, que caia tudo isso por terra, esse paradigma, e que aceite a fé de todos e que, não fica julgando o teu próximo. Não, se é alguém que escolheu Jesus Cristo como seu Salvador e está louvando a Deus, que continue encontrando, não é assim? Porque as pessoas, a gente tinha que, em vez de se unir em Cristo, as pessoas começam a criar contendas por placas de igreja e com isso Por levanta a religiões. bandeira do adversário. Porque é só contenda. E ele se fortalece. A gente pega, por exemplo, vou dar um exemplo para as pessoas. O nosso Deus, o Deus que as pessoas combatem, ele é o mesmo, né? O povo de Israel, que Deus escolheu, que começou lá de Arão, que se afastou de Naor, que era seu irmão, e pai de Abrão, Deus falou que ia separar um povo na terra, né? Assim? Isso. Que aí já foi. Começou a se fazer, os hebreus, os judeus, e começou a se fazer. Aí foi aceitado, tal, isso e aquilo.
veio, né, os reis, veio lá os juízes, veio os profetas, que era a palavra de Deus, ainda assim o povo se corrompendo, não aceitava. Aí Deus foi lá, mandou Moisés, entendeu? Tirar o povo do Egito, que estava cativo, porque tirou, tantos sinais ainda, o povo combatendo. Aí ele falou, só tem um jeito do povo alcançar a salvação, eu dar o meu filho unigênito, entendeu? Numa madeira da cruz, para levar os nossos pecados e falar, acabou, entendeu? O sacrifício, agora o que ele quer é a sua obediência, né? Mas você pega, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o nosso Deus, é o Pai de Jesus Cristo, só que eles não aceitaram a Jesus como seu Salvador, então eles estão esperando o Messias ainda, né? Os judeus, eles estão esperando o Salvador, eles não aceitaram Jesus. Como diz que Jesus é um homem de Deus, tal, mas como Moisés, como Elias, tal, mas eles não têm ele como Salvador. Aí veio Jesus, né? E no meio de Jesus tinha o povo lá da Arábia, lá da Turquia, todo aquele lado de lá, que era hoje, entendeu? Que era um povo também que veio dos judeus que estavam lá, mas que aí aceitou a Jesus, mas não aceitou que Jesus morreu. E aí veio Maomé, né, que ele chama Mohammed, né, o Mohammed, que eles têm como aquele que veio trazer a palavra de salvação. Aí eles têm Jesus como Salvador, eles creem em Jesus, só que eles acreditam que na hora que Jesus foi morrer, que Deus trocou, colocou um outro lá para enganar os homens, e Jesus foi arrebatado de corpo e alma. E um dia vai vir buscar os seus escolhidos, entendeu? E é o mesmo Deus. Aí você vê, a gente tem a Bíblia, que é a lei dos cristãos. Isso. Aí tem a Torá, que é a Bíblia dos judeus. E o Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos. Os três servem ao mesmo Deus, você entendeu? É o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é o nosso Deus, que veio na descendência de Davi, né? De Judá até Davi, que da descendência de Davi veio até José, que foi por herança, que a herança foi de José, não foi Maria, a virgem que catou, era de José. Então é por isso que nós somos, né, filhos adotados de Deus pela graça de Jesus Cristo, né? Com Deus Criador, que é o mesmo Deus do Alcorão, que fala de Jesus, que diz que Jesus foi arrebatado em corpo e vida. Eles não acreditam que Jesus foi crucificado, mas é o mesmo Deus e eles creem em Jesus. E os judeus, que tem o mesmo Deus, que é o povo escolhido de Deus, por isso que o Senhor Jesus disse, né, ide a todo mundo e apregoai o evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê, entendeu? Será condenado. Será condenado, já é uma questão de fé de cada um, mas você vê como que existe guerra no mundo e guerreando por uma questão de um mesmo Deus. Porque se fosse dos egípcios, entendeu? O povo do Egito que tem lá a deusa Íris, né? O deus não sei o que lá, e tem tudo bem, ele tem as idolatrias deles, os deus do sol, deus disso aqui. Agora, o povo de Deus que cria guerras assim, que se vê no mundo hoje, infelizmente, eles guerreiam por um mesmo Deus, só que ideologias de fé diferentes. E aí a gente vê isso no mundo, Davi, e a gente fica abismado de ver guerra na Síria, guerra lá, né, no Irã, tanta coisa, eu não quero entrar nesse lado, né? Mas a gente aqui tá vivendo a mesma coisa e não percebe. É o povo, sabe, da congregação, às vezes, que tá falando do povo da Assembleia, que chama de primo. É o povo católico, às vezes, que tá falando dos cristãos que são crentes, que são não sei o quê, que isso e aquilo. E que, sabe, e aí começam. Todos nós somos cristãos, temos Jesus como nosso Salvador, acreditamos na palavra de Deus, vivemos pela misericórdia, manifestamos a fé em Jesus Cristo, cremos que Jesus Cristo veio ao mundo, entendeu? Que foi gerado pelo Espírito Santo e tal. Por que a gente, em vez de abraçar quem está doente e levar uma palavra de Deus a quem precisa, sabe? A gente fica contendendo com as pessoas, porque está servindo a Deus em outro lugar e você quer que venha para a tua igreja, coisa. Não, umas coisas é a verdadeira falta de tempo e de entendimento e de sabedoria, porque Deus, eu aprendi isso comigo, que Deus, ele me conhece não como o evangélico,
o católico, o bandista, o não sei qual é a outra religião. Ele nos conhece como o quê? Como filhos. Sim. E você pode ter um irmão gêmeo idêntico a você. Idêntico. Você não sabe qual. Até a mãe não sabe qual é. Que mãe sabe, né? Mas qualquer um são tão idênticos. Porém, mesmo com toda a igualdade de coisas, mas Deus não fez o homem sério. Por isso que nós somos indivíduos. Deus tem cada um de nós na nossa individualidade. Porque de 8 bilhões de seres humanos na Terra hoje, cada um de nós tem a nossa impressão digital. Você pode colocar aqui nessa mesa, fica aqui, a minha impressão digital é uma, a sua é outra, dos nossos filhos são outra. E se eu tiver um irmão, aquele que tem 2 irmãos gêmeos que são iguaizinhos, você pode enganar pela fotografia. Só que a hora que você meter lá a impressão digital, são diferentes, porque Deus fez o homem na sua individualidade e Ele ama a cada um na sua individualidade, independente da fraqueza, do erro, daquilo que tem. Tá lá, vai lá e fala pro meu filho Davi que eu amo ele, mesmo com aquele álcool que ele bebe, mesmo. Mas aquilo lá tá sendo para limpar ele, que ele vai ser templo e morada do meu Espírito Santo, eu vou usar dele na terra e tal. E aí vai um médico, que às vezes o médico nem crê, entendeu? Da forma que você crê hoje, né? Mas ele foi um instrumento de Deus para te dar o despertar. E hoje a gente está aqui com o pastor Davi levando da palavra de Deus. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa que tá tão bom, e as coisas de Deus, a fonte de Deus é o fundamento da palavra, a fonte, porque Deus colocou a minha palavra acima do meu nome. É uma fonte inesgotável da palavra da revelação. E a gente fica aqui 10 horas conversando e não se fadiga, sem repetir assunto e sem se cansar, porque as coisas de Deus são maravilhosas. Mas eu sei que você tem compromisso, tem tempo também, então eu não vou tomar todo o teu tempo não, e eu preciso de algumas coisas que você fala para nós aqui. Qual é o horário do teu programa? Que hora que você faz o teu programa na rádio? O pessoal quer ouvir o pastor Davi, que vai assistir o podcast, fala, eu queria ouvir mais esse homem falar, eu gostei das coisas. Que eu vou fazer cortes também, sabe, Davi? A gente faz cortes do podcast para colocar 5 minutos, 10 minutos, que é aquela pessoa às vezes que não consegue ficar 1 hora e pouco assistindo, mas que tem 10 minutos, 5 minutos de cada um, né? Eu vou fazer muitos cortes daqui desse podcast, é maravilhoso, para que as pessoas possam ouvir dessa palavra que você está levando. Então como é que faz? Qual é o horário do programa? As pessoas que querem continuar ouvindo o pastor Davi falar. Ribeiro, que bom, bacana. O nosso programa, a gente temos um programa na Rádio Manancial. Sim. Aqui de Presidente Venceslau. 104,9, né? É isso aí. E o nosso programa, o tema do programa já é forte, né? O nome do programa é Pregai o Evangelho a toda criatura. Olha que coisa linda. É o tema que Deus colocou no nosso coração e nós intitulou o nome do nosso programa. E esse programa, ele é transmitido todos os dias pela Rádio Manancial, das 10 da manhã até as 11. Não é todos os dias, terça, quarta, quinta e sexta. Terça, quarta, quinta e sexta, das 10 às 11 da manhã. Das 10 às 11 na Rádio Manancial. 104,9 Rádio Manancial. Sempre vai ter ali. Pastor Davi Ribeiro. Pastor Davi Ribeiro, quando não é eu, é outro, é um irmão também, a diaconisa Valquíria Oliveira, né, quando não é um outro irmão, mas eu sempre estou quinta e sexta, né, por causa do meu trabalho. Então quinta e sexta, os meus horários de almoço dá para ir lá, né? Então o intuito desse programa, né, é louvores, mas o mais importante é levar uma palavra de Deus. Sim. Aos corações, porque ali não é um programa direcionado só para cristãos evangélicos, para que as pessoas que estão depressivos, oprimidos, pessoas que estão afastadas, pessoas que estão já a ponto já de fazer uma loucura, inclusive... Como diz o programa, a toda criatura. Um dia eu recebi uma mensagem pelo Zap, com uma pessoa, mandou para o dono da rádio, o dono da rádio mandou, falou assim, obrigado, que aquele dia o pastor falou uma palavra que estava quase para fazer uma loucura, mas Deus falou comigo através daquele programa, da palavra dele, quer dizer, através, né? Então Deus tem suas maneiras de trabalhar, corações para trabalhar. Então esse é o intuito. Tanto eu como os outros irmãos que vai lá, eu falo, o foco é palavra. Tem pessoas que estão ali precisando ouvir aquela palavra, ainda que não atingiu, vamos supor que nós temos aí um público de 2, 3, 5 mil ouvintes ou menos, mas pode ser que não vai atingir todos, mas uma alma. A Bíblia diz que uma alma ela vale mais do que o mundo todo.
né? E Paulo vai dizer que a palavra de Cristo, ela é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de dois gumes e penetra, Juninho, até na alma e no espírito, nas juntas e medo. Quer dizer, a palavra de Deus, quando ela é adereçada, ela vai entrar lá na alma, lá na jugular, onde está o problema, onde está a tristeza, onde está a angústia, onde está a depressão, a opressão, e ela entra para mudar. Transformadora. Transformar a vida do homem e a vida da mulher. Por isso que o próprio Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós, eu, você, todos nós somos boca de Deus. Quando nós temos um momento de levar aquela palavra certa. Você mesmo disse algo aqui que eu achei legal, não, que a Bíblia está dizendo que Jesus mesmo ele não se engrandeceu, ele falou assim: no meu nome vocês farão o quê? As obras que eu fiz. Sim, no meu nome vocês vão curar, no meu nome vocês vão expelir, né, no meu nome vocês vão dizer, vocês vão curar. Quer dizer, Jesus falou assim: o poder está em você, a autoridade tem em você, mas tem que ter a fé. Sim. E sem fé não dá. Não é verdade? Com certeza. A Bíblia diz que a fé é o E às vezes basta uma palavra para Deus transformar. Eu não vou citar o nome do irmão, mas eu falei em São José do Rio Preto, vou falar a cidade. O irmão, ele estava com uma dívida, quase 10 mil reais, e ele tinha que pagar aquela dívida e não tinha como, e ele foi no banco para levantar um dinheiro para ver e não dava e coisa. E aquilo estava tirando a paz dele, meu irmão, estava ali numa dificuldade. Aí veio na mente dele um irmãozinho, sabe, que era muito amigo de Deus, tudo. Ele falou: eu vou ligar para esse irmão, eu vou pedir para ele orar por mim e ver que caminho que Deus vai tomar, porque eu estou numa aflição. E ele pegou o telefone, meu irmão, e discou, entendeu? E para falar com o irmão. Só que o DDD lá, do lugar que ele estava, por exemplo, você está aqui, eu tenho um salvo seu, não salvei 18, se eu tiver no 15... se eu ligar, o teu número vai cair no DDD 15, né? Não, eu tenho que discar 0, 15 e tal, vou salvar a coisa. Mas enfim, ele discou para falar com o irmão, e aí o que a pessoa falou: alô? Ele falou: a paz de Deus, irmão. E o rapaz não falou nada. Aí ele falou: a paz de Deus, irmão, tá aí, tá me ouvindo? Aí o cara falou: como é que é? E ele falou: não, tô te saudando, eu queria falar. Quem tá falando? Não, eu queria falar, com o irmão Davi. Ele falou: não é Davi aqui não, você ligou pro número errado. Meu Deus, a tribulação, me perdoa, disse que é errado, então, coisa errada. Você me perdoa. Não, mas eu quero que você me fala um negócio. O que você falou aí pra mim? O que você falou? O irmão falou: não falei nada não, eu só falei a paz de Deus. E ele falou: não, mas eu quero saber por que você falou isso pra mim. Isso. Ele falou: não, é que eu falei o seguinte, eu fui ligar pro irmão, Davi Ribeiro, pedir uma oração, porque eu tô passando uma situação e tal. E aí eu quis ligar, mas eu liguei, desculpa, eu liguei errado, quero no teu celular, mas só isso, eu quero que você me desculpe se você achou qualquer coisa. Não, eu quero saber por que você me ligou. Meu Deus. E aí ficou aquela coisa, irmão, sem saber. Eu falei: explicou mais uma vez, né? Eu queria ligar, tal, que eu tava tribulação. Eu quis dizer o seguinte: estou perturbado, estou com um problema muito sério e na verdade não sei como resolver, mas esse problema tal. Eu falo: não, isso é particular, mas fala tal. Aí ele falou tal, mas pediu desculpa tal e desligou. Davi, deu 2 minutos, o cara ligou de novo para ele: eu quero que você me explica tal, por que você me ligou tal. Ele falou: meu Deus do céu, esse cara tá com... Não é possível, né? Você tem alguém aí tal que eu possa explicar para você? Porque eu tô vendo que você tá. Ele falou: não, eu quero que eu vou falar um negócio para você. Ele falou: o quê? Eu tô com um problema também, eu tenho dinheiro, eu tenho coisa, mas eu tô com algo que eu não consigo entender, entendeu? Uma coisa dentro do meu peito, um vazio, uma coisa que me dá uma angústia, e eu tenho uma ira, e às vezes uma vontade de chorar, não sei porquê, e eu cheguei ao ponto, e eu peguei, entendeu? E eu tenho que para cuidar dos meus bens e tal, ele tinha uma arma, e eu peguei o meu revólver, entendeu? Meu Deus. No cofre, e coloquei as balas, e eu coloquei o revólver em cima da minha cama, que tá aqui em cima da minha cama, se você pudesse ver, você ia ver.
E a hora que eu fui pra abrir a porta, sei lá o que, né? Ou um barulho, alguma coisa que fosse lá pra ele achar, né? A casa tava trancada. E quando eu fui pra fazer isso, o telefone tocou e eu fui atender para ver o que era a última coisa. E quando eu atendi, você falou: a paz de Deus esteja contigo. Meu e quando Deus. você falou isso, algo me tomou, é como se um clarão entrasse, como se uma luz, é como se um algo... E aí você veio conversar comigo, eu conversando com você. Quando eu conversar com você, é como se fosse uma energia, um algo... E eu tô aqui, é como se clareasse a minha mente de um algo que eu vou fazer que eu não posso fazer. Eu vi que é uma loucura e eu quero entender. E você disse que tá com um problema por causa de 10 mil não é problema para ninguém, Meu entendeu? Deus. E coisa, mas o problema é... Aí ele falou das graças de Deus, falou das coisas, depois ligou, fez um negócio de câmera. Eu falei: eu quero que você venha aqui, cria um negócio e tal. Ele falou: em nome do Senhor Jesus, arranca as balas desse negócio, coloca dentro do coisa e nós vamos orar. Aí orou. Enfim, Davi... Orou, fez de tudo, você tá entendendo, meu irmão? E olha o que Deus faz. E o homem ia ceifar a vida dele. E o que aconteceu? Na misericórdia de Deus, ele criou uma amizade. Ele emprestou os 10 mil por mão, que estava desesperado. Que ele falou: 10 mil não é nada, entendeu? Que ele tinha muito mais. E o irmãozinho pagou a conta dele lá, uma coisa que ele era avalista de alguém, uma coisa assim que... Se pudesse prejudicar outras pessoas, ele como servo de Deus, ele não podia fazer isso. E Davi, de um telefonema que parecia ser errado, e de um Deu algo que é certo. coisa, foi um caminho de Deus. Depois o menino foi para a igreja, sabe, se converteu. Hoje está em São José do Rio Preto, quem sabe vai ouvir essa história, ele vai saber, aí vai ligar para o Davi para conversar. E hoje um irmão nosso, hoje é um servo de Deus que apregou a palavra de Jesus Cristo. Olha só. Aos 4 cantos tem desejo de falar de Jesus Cristo, sabe? De contar. E aí é que eu falo: é Deus ou não é Deus? É Deucidência, que é igual você falou. Deucidência. É Deucidência. A coincidência são pequenos milagres. A Bíblia diz que nada, que nem um tio foge. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela permissão de Deus. Agora você imagina, se não cai uma folha de uma árvore, você imagina uma primavera no planeta com mais... Quantos bilhões de pés de árvore, de folhas, e não cai nenhuma sem Deus saber. Quando Deus pega Abraão, fala: Abraão, sai da sua terra, olha para cima, você pode contar as estrelas? Abraão: lógico que não, então, assim será a sua descendência. Areia do mar, você pode contar, Juninho, a areia do mar? Deus está falando assim. Então quer dizer, se o homem não pode contar, Deus está falando: você não pode, mas eu posso fazer. Sim. Você não é capaz, mas eu faço. Então quer dizer, Deus, ele é um ser que quem tem o prazer de encontrar igual eu encontrei, no meu fundo do poço que eu estava, hoje eu tenho experiência, hoje eu tenho testemunho, hoje eu tenho... Eu posso falar do que eu estou... Eu vivo o que eu estou falando. Eu não estou pegando uma cena de um filme, um testemunho de outra. Eu sou o meu próprio testemunho. Sim. Né? E dessas coisas que aconteceu com esse irmão, recentemente, esses tempos atrás... Veio uma pessoa para cá, para nossa cidade, pregar na nossa igreja. E o que aconteceu? Esse abençoado carro quebrou. E quando foi ver, a pessoa ligou: pastor Davi, o carro do pastor que vai pregar amanhã na sua igreja quebrou. O senhor conhece um mecânico? Que esse abençoado veio do Rio de Janeiro. Ele parou lá em Santo Anastácio e a pastora lá me fez o convite para trazer. Eu falei: tudo bem, ó, eu conheço, mas já está de noite, é 11 horas da noite, na quinta-feira. Na sexta-feira eu vou ligar para o mecânico amigo meu para ir lá ver. O mecânico, liguei para o Claudinho: Claudinho, vai ver o carro de um rapaz, hein? O Claudinho chegou lá: pastor, fundiu o motor do carro. Eu falei: o quê? Aí o pastor foi para Anastácio de carona, voltou, eu falei: ó, seu carro fundiu o motor. E aí eu levei no mecânico amigo meu, o cara falou: ó, aí tem que fazer isso e aquilo. Quanto que fica, Dudu? 7 mil reais. Aí o dono da oficina falou: você pode fazer o quê? Ele falou: não posso fazer nada. Você tem cartão? Não. Tem cheque? Não. Tem dinheiro? Não tenho nada. E aí, Juninho? O cara caiu de gaiata na minha vida aqui. Falei: e agora? E o dono proprietário falou: e aí, Davi, como é que eu vou fazer? Aí eu fiquei com... não vou falar o nome do proprietário. Falei assim: ó, faz boleto para ele, mas eu nunca fiz isso, dono da oficina. Eu nunca fiz isso, o cara não vai dar nenhuma entrada. Porque, resumindo, o cara conseguiu um dinheirinho lá, deu uma entrada, sobrou R$ 5.500. O proprietário falou: vou fazer o boleto, mas no seu nome. Eu falei: no meu nome não.
Faz o nome dele, vamos usar a fé dele, né? Tudo bem. Aí fez o nome desse abençoado. Esse mês está completando as 5 parcelas e ele sumiu do mapa. Não sei onde está, ninguém acha. E a dívida caiu para quem? Pro Davi. Para o Davi. Davi Ribeiro. Porque eu que fui o avalista. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos ser afiadores de ninguém. Sim. Salomão vai dizer isso. Não podemos. Sim. E não, se é bíblico, por que você vai fazer? Mas a gente é amor. A gente ainda acredita. Ô, Juninho, você conhece a pessoa, não conhece o coração. Eu, tudo bem, resumindo, a pessoa não sumiu. O proprietário da falou, e aí como é que eu fazia? Eu preciso receber. Eu falei, se eu me dar um tempo, eu vou me dar. Resumindo, olha só o que Deus fez. É um testemunho que ontem eu chorei. Esse testemunho aconteceu ontem na minha vida. Eu sempre faço campanha. Não sei se você já pegou eu orando no monte, tudo. Faço campanha. Deus, o Senhor conhece meu coração. Traz esse abençoado para ele vir pagar a conta. Eu não tenho como pagar 5 mil e poucos reais. Não tenho. Foram 6 boletos de R$860. Eu não tenho, Senhor. Abri meu coração para Deus. Porque você vai fazer o quê? Sim. Você vai contar para outra pessoa, mas quem mandou você endossar? O que aconteceu? Uma pessoa, eu ganhei um sapato para nós fazer uns sorteios, né? E eu ofereci para essa pessoa, falei, ó, eu tô oferecendo, tô fazendo isso aqui para mim ver se eu junto dinheiro para pagar uma conta que eu tenho lá. A pessoa falou, não quero não. Aí a pessoa falou, de onde que é a sua? De onde que é? Eu falei, da automecânica que tá. E esse problema, eu tô com problema, eu não acho a pessoa é lá de Mongaguá. Aí tudo bem, a pessoa tudo bem. Ontem eu estava sentado lá no meu horário de serviço, eu estava lendo uma mensagem da Bíblia, coração aflito, a pessoa ligou, pastor, tudo bem? Então eu liguei lá para me ver se eu achava aquele pastor, mas não achei, mas eu liguei lá nessa oficina, aí eu falei, tudo bem, e daí? Eu pedi para a secretária para me falar para o proprietário, e eu falei, e daí? O que aconteceu? Eu falei, então, a dívida de 5 mil, ele deixava por 4 mil. Eu falei, então, eu estou começando a juntar. Ele falou, não, pastor, fique em paz porque eu já paguei. Que glória. Eu recebi uma benção e eu senti a dor do senhor, então eu paguei. Eu nem falei meu nome, nada, pastor. Só estou falando para o senhor, não precisa nem comentar. O que é isso? É sorte, cara. O ímpio vai falar, isso é sorte. O outro vai falar, não, isso é teocidência. A Bíblia diz que Deus usa quem tem para abençoar quem não tem. É então verdade. Isso é fruto de fé, oração. Isso não é Deus, não. Isso aí foi o cara que pagou. Não tem Deus, não tem nada a ver com isso. Foi o cara que quis pagar. Quem que move o coração do homem? Quem que faz se fazer o bem para as pessoas, não é verdade? Se não for Deus, imagina que coisa linda, que obra de Deus. Então outra experiência que eu tenho aqui que eu vou te contar. Esse programa da Rádio Manancial é um X, é um valor X. A igreja, Assembleia de Deus, Coluna Enfermeiros da Verdade, onde eu sou o pastor, ela não paga R$1. Sabe por quê? Pessoas que recebem aquela oração que você recebe, sim, aquela palavra, a pessoa liga, pastor, eu quero abençoar o seu ministério, eu quero fazer alguma coisa, porque o senhor faz por nós. Eu não pago nada, são pessoas que Deus move o coração, vê o trabalho da gente, e eu sou pastor, eu não tenho um salário, mas o que eu faço é por amor a Deus. Então, Deus, Ele move situações. Às vezes as pessoas falam, como que a pessoa... Meu irmão, é Deus. Mas por que Deus faz na vida do Juninho e não faz na minha? O que Deus faz na vida do pastor Davi? Mas tem alguma coisa, você tem que se prostrar, você tem que aceitar, você tem que entender que Ele é o provedor da sua vida. Sim, e você tem que ficar debaixo da misericórdia, como diz, debaixo da sombra do onipotente, não é verdade? E não fica olhando, por que Deus faz com o Davi e não faz comigo? É como Pedro ficava para Jesus, mas por que João vai ficar até que o senhor volte? Eu não falei que João vai ficar vivo até que eu volte, mas Pedro, mas se ele tiver que ficar, o que tem a ver? Vai servir a Deus você, não é verdade? Mas Pedro falando, mas por que João, não sei o quê? Então, né? Tinha milhares de judeus hebreus. Deus foi lá e escolheu Moisés, um cara que estava afastado, era gago, né? Que tinha sido arrancado da mãe, mas ao mesmo tempo tinha sido protegido por Deus. Matou o Egito, sim, matou de Faraó. E outra coisa, quantas mães não choraram
entendeu? Lágrimas de sangue, porque viu o seu filho ser arrancado da mão e morto. E Moisés ainda usou de misericórdia, foi colocado depois num cestinho. Todo mundo conhece a história de Moisés, não é assim? Morreu muitas vezes. Então quantas crianças não perderam? Não, quantas mães não viram? Filho, uma criança, um anjo de Deus. Então é assim, não fica olhando para as bênçãos dos outros, querendo falar, por que isso? Porque só Deus sabe qual foi o preço da benção. Todo mundo quer ser José do Egito. Todo mundo quer ser governador, você tá entendendo? Mas ninguém quer ser vendido como escravo, ficar trabalhando de escravo na casa do Potifar, depois ser acusado de algo que não fez, jogar dentro de um calabouço, ficar 17 anos dentro de um calabouço. Interpretou o sonho de dois depois de dois. Sim, e nunca blasfemou, nunca negou o Deus que ele servia, não é assim? Então, cara, a vida toda dele demorou 29 anos para que ele fosse, mas todo mundo quer benção. Tem gente que quer ir para a igreja, ouve a palavra. Hoje eu vi o podcast lá do pastor Davi, foi na igreja do pastor Davi, tá lá faz 2 meses, já quer benção, já quer ver milagre, já quer... Mas você pega todos aqueles, entendeu, que foram os heróis da Bíblia e viu o tanto que sofreu, o quanto que foi árduo para alcançar o tamanho da benção, mas não negaram. Não negaram. E o importante do manifestar da fé é o quê? É não negar a graça de Jesus Cristo. Tem gente que vê um Senhor, tem gente que serve a Deus pelo medo do adversário. O adversário da minha alma, entendeu? E tem gente que serve a Deus pela virtude da alegria de ver um Deus colorido, resplandecente. Ele quer ver obra, ele quer abraçar, ele quer, você entendeu como é? E tem gente que vê, parece que um Deus meio que em branco e preto, que ele é fiel, ele anda, mas ele anda aqui com medo do adversário. Então cada um vai na sua porção, cada um vai na sua capacitação, e glória a Deus. Davi, eu sempre aqui, quando a gente vai encerrar o programa, eu falo para as pessoas o seguinte, que o momento agora é seu. Talvez uma pergunta que você queria que eu fizesse e eu não te fiz. Talvez algum assunto que você queria falar e eu não te dei a oportunidade. Ou alguma coisa que Deus te trouxe agora para você deixar, para que a gente possa encerrar esse programa. Enfim, que faltou eu explanar, dar uma oportunidade para você, mas que agora seja dada essa oportunidade, que a gente possa encerrar, que você possa... alguma coisa que você queira deixar, que... Talvez algo que você pensou em falar, mas eu não perguntei. Enfim, eu já te expliquei. O momento é seu agora, para que a gente possa encerrar esse abençoado podcast. Já aproveitando essa oportunidade desse podcast, que eu sei que vai alcançar muitas pessoas, eu quero convidar toda a sociedade, toda a população de Presidente Venceslau para o dia 5 agora, sábado agora, né? Sim. Nós vamos fazer o nosso primeiro vigilhão. Já vou fazer um corte especial só dessa parte pra gente mandar pra todo mundo então. Isso. Vamos lá, faz o convite. Eu quero já aproveitar, convidar todos vocês do podcast do Juninho Moreno para sábado, agora é sábado, dia 5, às 21 horas, lá no salão da ABB, o nosso primeiro vigilhão. Pastor Davi, o que é um vigilhão? É você passar uma noite na madrugada na presença do Senhor, né? Nós vamos começar às 9 horas da noite, vamos até umas 3 horas da manhã. Qual é o intuito? O que é um vigilhão para você que não é evangélico, mas quer saber? As pessoas já passam lá, ver a faixa. O que é um vigilhão? O vigilhão é você passar uma madrugada com Deus, é oração, é louvor, é testemunho, é palavra de Deus, quer dizer, uma madrugada com Deus, buscando a Deus. Qual é o propósito disso? Primeiro, a Bíblia diz, o texto que eu já coloquei lá, Efésios 6:10, 3:10, que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O que é? É para a nação, para o povo se despertar. Olha o que nós estamos vivendo, olha o que nós estamos passando. Então, o tema é despertar. Vai ser uma noite de louvor, de clamor. Vamos levantar o clamor para a cidade de Presidente Venceslau, para a nossa região. Todos vão ser alcançados por esse trabalho, que nós vamos orar por todos, para que Deus leve embora esse vento de suicídio, de opressão da nossa cidade, das cidades vizinhas. O primeiro vigilhão, e você que está nos ouvindo, é o nosso convidado especial
especial para estar conosco, vai ser bem recebido. Vamos orar. A Bíblia diz que nós temos que orar, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então você vai entrar ali, nós vamos se abraçar e juntos nós vamos buscar a glória de Deus. Tá aí então o convite para o primeiro vigilhão. Você, de qualquer igreja, ou que você não é igreja nenhuma, vai lá. Como a gente diz que não existe coincidência, né? É deucidência, como a irmãzinha, ou a cada coincidência pequenos milagres. O texto que ele deixou é 3 de Efésios, né? Que você falou? Isso, 3:10. Mas a hora que você foi falar, 3:10. Mas a hora que você foi falar, você falou 6:10, né? 6:10 já lá para a armadura de Deus. Exatamente, mas o 6:10 também vai fazer parte, porque todo aquele que for, com certeza será revestido da armadura de Deus e vai sair de lá muito melhor do que entrou, com certeza. Então tá aí o convite do nosso pastor, irmão Davi Ribeiro, essa bênção de Deus que está aqui nos dando a alegria de mais um podcast, A Hora da Verdade. Por que chama A Hora da Verdade? Porque aqui é o momento e é a hora que a gente traz para as pessoas para edificar a toda a verdade. E hoje o pastor Davi veio não só trazer a verdade dele, mas ele veio trazer a verdade de Deus para todos aqueles que aceitarem. Então, meu irmão, só posso te agradecer, pedir que Deus te abençoe, multiplique as bênçãos, que te dê muita saúde, muita vida, muita prosperidade, muita palavra de vida eterna, que você é um instrumento de Deus, você, como se diz, é o escolhido de Deus, né? Você é a botija no meio dos vasos, você é aquele que Deus escolheu para encher e enriquecer de bênçãos de Deus. Eu tenho certeza que muitas outras obras Deus vai fazer e outras oportunidades estarão sempre abertas para você voltar aqui e nós tivermos outras boas conversas, porque as conversas de Deus é assim. A gente não consegue nem encerrar. A gente vai falando uma e outra. Né? Tem que encerrar, mas não dá vontade. Porque é maravilhoso. Teve podcasts que a gente, quando foi começar, não sabia nem como falar, porque a pessoa não falava, né? Mas quando a gente coloca as coisas de Deus, é como a gente fala. O vigilhão que parece que vai das 9 às 3 da manhã. Para quem nunca participou de uma oração assim, vai falar, é muita coisa, vai! E você vai ver que você vai falar, meu Deus, mas acabou, a gente podia ficar nessa bênção até às 6 da manhã. É verdade. E quem for vai falar, vai cobrar o pastor Davi Ribeiro, falar, quando que será o segundo vigilhão, com certeza. E vai ser benção. Nós estamos orando a Deus por esse trabalho, porque tudo você tem que orar, tudo você tem que pedir a direção de Deus, é o que nós sempre estamos orando, para que cada pessoa que vá ali, ele vai receber o que ele vai buscar. Nós não vamos buscar somente um milagre. Tem pessoas que vai em campanhas, nessas coisas, e buscar, eu vou buscar uma cura para o meu filho, buscar uma porta aberta, tudo bem, tudo isso é bênção. Mas o maior milagre é o da vida. Você deita, você dorme, você levanta. O salmista diz, eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou, já é milagre. Então, nós estamos aqui é milagre, viver é milagre, comer é milagre, falar de Deus é milagre. E estar no podcast do Juninho Morena é um grande e maravilhoso milagre também. Glória a Deus, que assim seja. E como diz o salmista, né? Já fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Então é assim. Se apega e muita coisa bonita você vai contar e será instrumento de Deus, assim como nosso irmão Davi Ribeiro é. Meu irmão, Deus abençoe, Deus te ilumine e te recompensa por tudo isso e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. O prazer é meu, a oportunidade riquíssima. Eu que agradeço primeiramente a Deus e a você por ter nos abrido esse espaço e de falar do pastor Davi Ribeiro, do ministério e principalmente falar da palavra de Deus, que é o maior alimento que o mundo precisa conhecer. Amém. Terça a sexta-feira, todos os dias, das 10 às 11 da manhã, na 104,9, pastor Davi Ribeiro levando uma palavra de Deus para você. Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Obrigado, Deus abençoe.